E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Tudo joinha? Espero que vocês estejam bem. Eu tô assim sumido, né, aqui do canal, mas vocês acreditam que da semana passada pra cá eu já gravei conteúdo 3 vezes e não publico? Não sei, eu acho, eu vou tentar assim fazer uma autoanálise de mim mesmo. Eu pensei muito em fazer uma live, mas eu fiquei, não, quer saber? Live é pro dia que eu tô bem disposto, o dia que eu tô com um tempo, né? Até porque tem as interações. Eu falo, mas vocês também falam nos comentários, eu respondo aos questionamentos. E hoje assim, eu tirei esse momento para conversar, eu vou até externar assim um pouco como é que eu tenho me sentido, né, esses dias, mas eu posso dizer assim, que eu acho que um pouco dessa atitude de gravar os conteúdos e não publicar, eu acho que é um pouco meu psicológico abalado, sei lá, eu acho que eu tenho, acho não, tenho certeza que eu tô ultimamente assim com uma carga muito grande de ansiedade. Ansiedade eu não sei nem como descrever as sensações, não é fácil, não é bom, mas seria mais ou menos, eu vou dizer para vocês o que foi que eu gravei, né? Assim, só a ideia central, né? Por exemplo, um dia eu gravei sobre mães narcisistas, onde eu fiz uma série de questionamentos e depois eu desisti por duas razões, né? Eu pensei assim, é um tema pesado e também porque nos questionamentos que eu fiz, eu acabei vendo aqui vídeos que acabou respondendo aquilo que eu estava perguntando para vocês, eu acabei sendo esclarecido em alguns vídeos que eu encontrei no YouTube. Aí eu fiquei, não, deixa isso quieto, né? Aí não publiquei. Outra situação que eu gravei e também eu desisti foi a questão do chamado ajudar os amigos. Eu fiz uma longa narrativa argumentando sobre aquele velho ditado que diz assim, que os amigos verdadeiros não são aqueles que concordam com tudo, mas sim aqueles que também critica, aquele que aponta para o amigo o que não está bom, o que não está legal. O problema é porque eu acabei mencionando, eu contei assim uns 5 relatos, assim, de forma resumida, né? E aí, o problema é porque esses relatos têm a ver com pessoas que acompanham o canal. Foram histórias que eu, de certa forma, acompanhei aqui nesse canal, tentei ajudá-los. E tanto nas situações aqui do canal, pessoas que eu conheço no virtual, como também no meu dia a dia, no campo da vida concreta aqui, né? No meu dia a dia, também outras pessoas, inclusive homens que eu tentei ajudar, não é de agora, assim, é de um tempo, né? Apenas eu fui me tocar, eu fui compreender as coisas recentemente, assim, de que não é bem isso. Não é bem isso, né? Não é dessa forma, essa questão de que o verdadeiro amigo é aquele que é sincero, aquele que é honesto. Existem os efeitos colaterais disso aí, quando se é sincero com uma amizade. Eu posso dizer assim que eu já tenho aí um histórico de inimizades, de perca de amizades. Aqueles que eu não perdi, teve alguns que eu não perdi a amizade, mas ficou assim trincada a amizade. Ficou trincado tanto da minha parte como da outra pessoa, sabe? Então, eu fiz esse conteúdo na ocasião em homenagem ao senhor Rafael do canal Psicanalista Realista, porque ele foi um cara assim que discorreu por várias vezes esse assunto comigo e eu resumo todo o ensinamento que ele me deu numa frase. Ele disse assim, ele falou assim: Vitor, a maioria das pessoas são cúmplices de sua própria desgraça. Sabe? Quando você tenta tirá-los daquela situação, eles ficam com ódio. Eles respondem com ódio, com raiva, sabe? Não gosta que você fique. Então, assim, eu aprendi muito, eu sou muito grato. Mas eu não quis botar o conteúdo porque, devido a ter feito essas. Eu contei alguns relatos sem citar nomes. O máximo que eu falava assim, foi escrito. Ou foi um amigo aqui de onde eu moro, né? Mas eu fiquei assim, eita, não vai ser uma boa ideia eu botar isso aqui. Porque se eu botar, a pessoa vai, como diz o outro, a carapuça vai servir, a pessoa vai saber que eu estava falando era dele.
E é bem provável que eu vou criar um hater, né? Eu vou criar um hater. Esse assunto que eu disse que eu fiz em homenagem ao Rafael, assim que possível eu vou fazer uma regravação desse conteúdo, mas sem contar relatos. Eu não vou contar relatos, porque eu sei que de alguma forma eu vou estar correndo um risco. Porque se essas pessoas elas tiveram as reações que elas tiveram comigo, lá no reservado, lá no privado, ou no caso aqui de quem convive comigo, nas conversas entre eu e ele, aconteceu o que aconteceu, as patadas, sabe? Os desprezos, o ódio. Imagine se eu boto aqui nesse canal. Depois eu fui mentalizar isso aí, eu fiquei, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia eu fazer isso aqui. Então eu desisti, né, de publicar. Eu diria que foi um conteúdo muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que para as pessoas aqui desse canal que tem maturidade, que tem uma capacidade assim de grandiosa assim de compreensão, seria um conteúdo de ouro. Mas o público aqui não é feito só desse tipo de pessoa, né? Então eu deixei quieto. O terceiro conteúdo que eu gravei, caramba, deixa eu ver, foi ontem ou foi antes de ontem que eu gravei, mas eu não tô lembrando agora. Lembrei, foi o Menino Henri. Então eu comentei que há uma parte assim desse período assim que eu tô meio... Não é só isso, pessoal, mas foi sei lá, se eu fosse dividir em 3 coisas aqui, é como se a história do Menino Henri foi um terço assim daquilo que me trouxe tristeza, que me deixou para baixo, que ainda estou assim, né? Ainda estou um pouco assim, talvez até um pouco depressivo, mas tem outras forças aí, né? Mas também eu desisti, eu não publiquei, eu fiquei assim, não, quer saber? Já é tanto assim... Eu acredito que aqui, quem acompanha o meu canal também já são pessoas que já tem todo um peso, né? A pessoa já tem todo um peso. Quem procura esses canais aqui, ele já tem o peso da sua vida, assim, de problemas, de coisa. Aí de repente eu ficar vindo com tanta coisa, com tanta mazela, eu fiquei, não, já tem os canais aí de notícias, né? Quem quiser de repente acompanhar, vai poder acompanhar, né? Eu não vou trazer mais essa energia aqui não, mas na verdade eu quis colocar assim, mas foi daquilo que eu senti, né? Como que isso impactou. Eu não vou mentir para vocês, pessoal, mas eu ainda estou, me mexeu muito comigo. Não foi, eu sei que não foi só comigo, como eu já lhes disse aqui, né? Eu interajo lá no Telegram com uma galera lá, e assim como eu, teve outros inscritos também que o coração assim ficou só aos frangalhos, sabe, assim. Eu diria que é muito duro, é muito difícil aceitar, assim, a gente aceitar. Se tivesse, não, morreu de uma queda, morreu de uma doença, né, de uma coisa, claro, é sempre triste. Mas você vê uma criança daquela morrer da forma como morreu, para quem tem uma sensibilidade, é muito duro. E eu escutei, eu vou só fazer um rápido comentário aqui. Infelizmente eu ouvi no nosso meio aqui, eu escutei comentários assim, ó, isso aí acontece todo dia, acontece todos os dias. O que eu posso, em relação a quem pensa dessa forma, o que eu tenho a dizer assim, não perca a sua sensibilidade. Eu acho que é muito pior se a gente olhar para isso aí e achar que é normal, achar que isso é normal. Jamais eu vou ver isso como normal. Claro que não é o primeiro caso, com certeza aqui no Brasil não será o último, mas todas as vezes que eu acompanhei de certa forma, quer fosse pela mídia ou próximo, quando eu tinha meu canal, o outro canal, eu contei um caso da filha de uma parenta minha, no estado do Maranhão, também uma garotinha de 4 anos de idade, que a cunhada, no caso, estaria na posição de ex-cunhada, né? Era cunhada, depois virou ex. A mulher matou essa menina com um tiro. O irmão mais velho dessa criança se separou dela. Ela não aceitou o término do relacionamento. Ele não quis voltar com ela, né? E como uma forma de se vingar, ela matou a criança. E foi armada na casa dessa família e atirou contra a menina. Então, pessoal, isso foi... Pense a mesma situação que eu estou me sentindo agora,
dessas notícias desse garoto, foi assim como eu e os meus parentes, os meus familiares nos sentimos quando aconteceu esse caso lá em 2001. Tem 20 anos que isso aconteceu. Foi em dezembro de 2001 que essa mulher lá no Maranhão matou essa criança. Ela era filha de uma prima da minha mãe. Hoje essa família nem reside mais, eles moravam na cidadezinha lá onde meu avô mora, mas eles foram embora de lá. Enfim. Mas como eu disse, né, eu só estou citando aqui que foi o conteúdo que eu gravei e não coloquei, né? Não coloquei no ar. Mas esse aqui eu acredito que ele vai pro ar. O que eu pretendo falar aqui, né? Eu já vou dizer o que é a pauta, para que vocês, quem não tiver interesse, não precisa assistir. Se você não gostar desse assunto, você não assiste. Mas assim, eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar de um ponto que, ó, eu falei, o que foi as situações que me deixou assim para baixo esses dias. Já falei um aí, né? A notícia do menino em Rio. O outro foi essa questão a convivência no trabalho. Eu quero fazer um desabafo. Isso aí é uma coisa assim que é uma luta diária, mas eu não sou de ferro, sabe? Tem dias assim que, enfim, eu vou já descrever. Então eu vou falar o meu sentimento em relação a essa luta diária com a questão do trabalho, essa convivência com as mulheres no ambiente de trabalho. E a outra pauta é falar de concurso público. Eu posso dizer a vocês que eu estava estudando, mas eu estava tão... Eu digo para vocês que eu estava fluindo bem. Eu estudei de manhã eu estudei quase 1h30, à tarde eu estudei mais 2 horas, e agora à noite eu já estudei mais aí 1h30. E aí depois que eu gravar esse conteúdo, ainda vou dar mais uma botada aqui, né? Eu dormi um pouco ali, entre 5 e 7 da noite eu dormi, eu não estou com muito sono agora. Talvez eu só vá dormir lá para 1h da manhã, ou mais, né? Então eu vou pegar este horário para estudar, mas aí eu já estudei tanto, assim, que minha cabeça tá... Eu falei, não, quer saber? Vou desabafar um pouquinho lá no canal, né? Vou conversar um pouco com o meu público lá, e o pessoal vai até poder interagir, quem sabe me dão aí uma força, né? Para me sair desse baixo alto astral. Mas assim, qual é o outro tema? É exatamente o que eu mencionei aqui, estudo, né? O que acontece? Vários inscritos têm vindo lá no Telegram me pedir dicas, me pedir informações a respeito de estudos para concurso público. Aqui eu vou só falar, assim, eu vou tentar falar aquilo que mais foi questionado, mas eu posso num momento, no dia que eu for fazer uma live, eu posso anunciar uma live, colocar essa live, ou colocar como pauta, uma das pautas da live, falar sobre concurso público. Porque aí inclusive eu vou até assim, avisar aqueles que já me procuraram, tal dia vai ter a live que a gente vai falar de concurso. Aí vocês participem, façam suas perguntas. Mas assim, o que eu falei para estas pessoas que me procuraram no Telegram lá atrás, né? Eu sempre, quando eles vinham me pedir essas dicas, assim, alguns até pedindo conteúdo, né? Não, faz um conteúdo sobre concurso público. Aí eu dizia assim, eu falei, não, eu brincava assim, eu digo, não, deixa quando eu passar. Deixa quando eu passar no concurso que eu estou estudando, que eu estiver lá, ou pelo menos já aprovado, né? Acho que já aprovado, acho que eu terei mais moral, né? Eu falarei até com mais alegria, com mais empolgação. Eu falei, eu estou na fase de estudos. Eu falei, não, como que eu vou estar? Vou fazer um tutorial para estudar para concurso, sendo que eu não estou lá ainda. Eu não sei. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas tu é concursado, né? Tu é concursado, mas... não, eu estar num concurso que não é o que eu quero, que não é o que eu estou feliz, para mim é quase como se eu não tivesse concursado, pessoal. Eu estou me sentindo, eu me sinto hoje como se fosse lá naquele tempo que eu vivia limpando o chão dos outros, limpando o banheiro dos outros em hotel. Trabalhei, foi 5 anos de faxineiro, ganhando uma mixaria. Eu vivia numa carga de ansiedade tão grande assim, não, eu tenho que sair daqui, eu tenho que estudar, eu tenho que arrumar outro meio de vida, assim, porque eu estava cansado daquilo. Pessoal, a mesma sensação que eu tenho lá no início dos anos 2000, sei lá, ali entre 2001 até 2004, mais ou menos,
Ah, que período assim que eu sofri, sabe assim, e sempre naquela ânsia. Pessoal, eu tô do mesmo jeito agora. Por mais eu estou concursado, eu tenho uma estabilidade, eu tenho um salário todo mês que não é tão baixo assim, mas olha, essa situação que eu vivencio, que eu venho vivenciando nos meus ambientes de trabalho tem me tornado assim, não é constantemente, tá? Que fique bem claro, não é o tempo todo. Vocês me conhecem aqui do canal, tem períodos aí que eu fico aqui dando gargalhada com vocês, fazendo conteúdo até pra gente rir. Enfim, eu tenho uns períodos que eu tô bom, mas de vez em quando eu bato assim eu, eu sou sucumbido, sabe? Eu sou sucumbido pela tristeza, sabe? Porque não é fácil, eu não sou de ferro. Eu não sou de ferro, eu não tô aqui querendo me vitimizar, mas hoje tenho consciência, hoje é um dia que eu tô falando com vocês aqui com um sentimento de tristeza dentro de mim, sabe? Já faz dias que eu tô assim. Por isso que eu não tava vindo muito aqui, né? Não tava vindo muito aqui, até no Telegram minhas interações diminuíram um pouco. A única coisa que eu posso dizer pra vocês que eu não deixei, como se diz, eu não deixei a peteca cair, foi parar de estudar. Eu não parei de estudar, mesmo com esse sentimento, mesmo com essas coisas, eu estou estudando. No dia que não dá para estudar muito, eu estudo de menos, no dia que dá igual hoje. Hoje eu estudei muito, beleza. Mas assim, eu não tenho parado. Certa vez eu vi um professor do curso que eu acompanho aqui, né? Ele falando assim, olha, se você quer alcançar sua meta, você não vai estudar só quando você estiver motivado. Você tem que estudar mesmo sem motivação, mesmo aquele dia que você está na força, não quer, você não está com pingo de vontade, mas vá, mesmo sem vontade, vá estudar, sente a bunda na cadeira e vai estudar, porque é assim que você vai conseguir. Então eu queria lembrar o nome desse professor, deixa eu ver eu vou ver se eu encontro ele bem aqui, eu vou até citar, esse cara é fera, sabe? Não que eu esteja menosprezando os outros, né? Mas esse aqui, deixa eu abrir bem aqui na tela do meu... Oh, caramba, cadê? Peraí, só um momento, pessoal. É só pra mim... Eu tô lembrando o nome, só o sobrenome dele aqui, é Escatolino, deixa eu ver. É um professor de Direito Administrativo. Ixi, bora ver aqui. Eu vou abrir qualquer vídeo aqui dele, deixa eu ver aqui. Só pra mim pegar o nome dele. Gustavo Scatolino, professor excelente, é um dos, né? Um dos professores excelentes aqui que eu acompanho, ele sempre fala, ele dá esse conselho, olha, você não vai estudar só quando você estiver motivado, não. Mesmo nos dias de tristeza, mesmo nos dias... Então eu já estou dando uma dica aqui para concurso, então é o que eu tenho tentado fazer. Tem dia que eu estou... Não é fácil, sabe? Não é fácil, mas eu me dedico aqui, né? Tem dia que eu não dou conta, eu não tenho concentração para responder questões, aí eu puxo minha rede aqui, como eu não tenho smart aqui no meu quarto, eu fico deitado na rede, aí eu boto o notebook virado na minha direção, aqui na mesa, aí eu fico balançando na rede, e boto a caixinha de som e é como se eu estivesse assistindo um filme. Às vezes depois eu até reassisto aquela aula, às vezes não ficou bem compreendido, mas eu sento, eu digo, não, nem que seja só para assistir, só para me ver o que ele está falando aqui, mas eu vou assistir, porque alguma coisa vai ficar memorizado, né, na minha cabeça, e vou dando sequência ali no meu estudo. Eu tenho tentado, se vocês me perguntarem assim, o que é que eu estou tentando ter uma disciplina com essa questão do estudo. Eu abro mão de qualquer outra coisa, eu deixo de resolver uma coisa na rua, eu deixo até de fazer, hoje não deu para me fazer minha atividade física, foda-se, mas o estudo eu vou ter que fazer. É o que eu tenho lutado, né? Então, mas assim, acabei me enrolando, né? Mas assim, só para fechar, o porquê que eu estava dizendo para a galerinha lá que eu não estava afim de falar do concurso, né? Como eu disse, né? Mas o que o pessoal falou para mim? Ele falou assim, não, Vitor, mas a gente está no mesmo barco. Sabe? É a mesma coisa, do jeitinho que tu está estudando, a gente está estudando. Pessoal, tem um público. Eu quero assim tirar o chapéu para esse público. Vocês têm assim, como é que aqueles eu tentaria, se vocês estivessem me vendo, eu ia tentar fazer igual aqueles artistas quando termina um show, que eles se curvam assim com os braços abertos, em honra ali ao público, né? Então assim, tem um público aqui que eu me curvo assim para eles pela dedicação. Eu tenho inscritos aqui que têm estudado, assim como eu. Eles estão se dedicando, eles estão correndo atrás, tem deles que vêm
Olha, eu estou estudando de madrugada porque eu trabalho de dia, mas eu fico até de madrugada, eu estou estudando no meu horário de almoço. A hora que eu não estou trabalhando, que eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou me dedicando. E a gente ali vai trocando as ideias. Só que outros ainda não estão tão engajados, mas estão querendo se engajar, que faz parte aí dos que me perguntaram, né? Então eu vou tentar, pelo menos assim, argumentar para os senhores aqui, assim, como que é a minha dinâmica. É o que eu posso fazer. E eu vou deixar bem claro, a minha dinâmica não significa que vai ser a sua dinâmica. Cada pessoa é uma pessoa, mas nós vamos chegar lá, então você já sabe, né? É a questão da tristeza do trabalho e do que eu passo no trabalho e também a questão dos concursos. Então vamos lá. A questão do trabalho, pessoal, eu estou conversando aqui com vocês, mas eu já conversei. Quem foi a pessoa que foi tipo uma espécie de psicólogo para mim esses dias agora? Foi o senhor Lorde Conselheiro. Até o Lorde eu deixei na mão. Ontem eu conversei com ele, eu até me justifiquei. Eu falei, meu amigo, não fique chateado comigo, não pense que eu estou lhe tratando com indiferença, não é isso, mas é porque esses dias eu estou assim meio, como é que o povo fala, eu estou assim jururu, né? Estou para baixo, quando está para baixo a gente às vezes não consegue conduzir as coisas como nos dias que a gente está normal, né? Vocês veem, até o Lorde me mandou umas demandas aí para que eu o ajudasse e eu não consegui, né? Mas eu já estou voltando aí a interagir, a prova está aqui, né? Eu não posso deixar a peteca cair. Mas assim, pessoal, eu vou falar aqui para vocês, eu fiz 15 anos, agora em março, que eu trabalho no serviço público. 15 anos já trabalhei, como eu lhes disse, já trabalhei na saúde. E foi 4 anos na saúde e há 11 anos eu trabalho na educação. E concursado, né? Nos 2 cargos foi concurso. Eu tenho dias, pessoal, assim, que eu começo a me sentir exausto, sabe? Eu me sinto exausto, assim, a minha mente, o meu corpo, assim, sabe? Porque, olha, são 15 anos de luta. Por quê? Nesses 15 anos de trabalho, sempre trabalhando no meio de mulher. No tempo que eu trabalhei, os 4 anos que eu trabalhei na saúde, era só no meio de mulher. Pouquíssimas vezes eu trabalhei com homem, às vezes quando era um médico, às vezes dava sorte de ter um médico ali, mas era só um tempo. Aquele médico vinha, atendia ali uns períodos, uns tempos, aí depois era muito rotativa essa questão de médico, ia embora, aí às vezes no lugar já vinha uma médica, né, uma mulher, mas assim o tempo todo era técnicas, enfermeiras, médicas, funcionárias da limpeza, funcionárias do atendimento, sempre mulher. E hoje na escola do mesmo jeito. Sempre essa convivência com mulheres. Meus amigos, assim, só quem já viveu, só quem já passou pelo que eu venho passando nesses 15 anos sabe o que é essa convivência, sabe? É muito duro, é muito difícil. Eu venho lutando muito, assim, para ser forte, para lutar, sabe? Mas é difícil porque não para, pessoal. Não para. Você... E assim, parece que quanto mais eu luto, assim, sabe? Elas nunca se cansam, sabe? Nunca cansa de criar situações, de perseguir, de caçar briga, de caçar. É o inferno, sabe? É o inferno. Eu não casei, não tenho mulher, né? Você já sabe aí, eu optei por uma vida mais reservada nesse campo, abdiquei, né? Mas como eu preciso sair da minha casa para ir trabalhar, e o trabalho que eu tenho é esse, não dá, eu não tenho condições de chegar e dizer, não, vou largar isso aqui agora. Essa minha jornada de estudo aqui é visando encontrar que se abra uma nova porta, sabe? Eu acho que sabe o que é esse sentimento ruim dentro de mim? É porque a gente fala muito da Matrix, né? Então assim, ó, a Matrix ela tem muitas faces, né? Ela tem muitas faces aí. As faces são as situações, né? Que a gente convive. A gente fala aqui de religião, de relacionamento, de trabalho, de N situações, né? Essa questão do trabalho,
No passado, embora eu também me estressasse, eu também me sentisse cansado, mas eu vou repetir uma coisa que eu falei dias atrás aqui nesse canal. Vocês, quem me segue aqui com uma certa fidelidade, recorda-se quando eu disse que eu era movido por um sentimento de esperança baseado no que as outras pessoas me falavam, porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim: não, porque esses problemas que tu tem, essas situações que tu passa nos teus locais de serviço, é porque tu dá brecha, é porque tu faz isso, tu faz aquilo, tu conversa, tu cria amizade, não sei o quê. Eu nunca me esqueço, muito tempo atrás, vamos botar de 5 anos atrás para trás, né? Então as pessoas diziam muito assim, me lembro de primas minhas, conhecidas, até homens também, né, que falavam assim: olha, Vitor, para você não ter problema, para você trabalhar e não ter problema, é o seguinte: você vai para o seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho. Você vai fazer o seu trabalho, você não está ali para ser amigo de ninguém, tá? Você não vai fazer amizade, você não vai se misturar, você vai falar só estritamente o necessário, tá? Faça desse jeito e você não vai ter problema. E eu me apegava com isso, sabe? Eu me apegava, só que aí foi a frustração, pessoal, porque é falsa. É falsa essa informação de que ir para o trabalho e ficar reservado, ficar isolado lá no local de serviço, sem conversar, sem se misturar, sem participar sem estar envolvido ali no meio daquele povo e achar que não vai ter problema. Tem problema, pessoal. Aí é que tem, sabe? Aí é que tem. Mulher não suporta, pessoal. Mulher não suporta. No local de serviço ela vê um homem. Eu acho que talvez se for uma mulher, olha lá, talvez uma mulher reservada ali no canto dela, ela ainda aceita. Não, é mulher, eu não vou mexer, né? Mas se for um homem que tiver reservado, se o cara não está ali, se o cara não está ali, lambendo o salto, não tiver ali de alguma forma interagindo, o cara quer estar lá no cantinho dele, quieto, incomoda, pessoal, incomoda. Eu sou a prova disso, eu sou a prova disso. Pessoal, é muito difícil. Para mim participar de uma confraternização de equipe, só se eu, assim, eu for pego de surpresa, porque geralmente eu me abstenho, eu faço abstenção dessas confraternizações. Já rejeitei muitos convites, ó. Eu já rejeitei passeios aqui de equipes de trabalho. Não, porque a gente vai fazer um passeio em tal lugar. Não, nós vamos fazer um almoço numa chácara. Nós vamos para um clube hoje. Nunca, eu acho que a última vez assim que eu me envolvi num negócio desse foi em dezembro de 2017, que foi uma viagem a Salinas que eu fiz. Que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter ido àquela viagem. Eu já contei esse caso aqui, né? Então, mas eu venho me abstendo e assim, aquela esperança, né, que eu tinha de pensar assim: não, agora, por exemplo, eu vou para uma outra escola, né? Eu vou para uma escola, eu vou trabalhar nesse lugar, não, agora lá eu vou só fazer o meu trabalho, vou ficar quietinho, né? E falar só o necessário e eu não vou ter problema. Lê do engano. Lê do engano. Aí é que tem, sabe? Aí é que tem problemas. É incrível, pessoal, é incrível. Eu tô... Assim, eu trabalho... Atualmente, como os senhores sabem, eu tô em 2 escolas, mas é assim... É prova de fogo, sabe? É o tempo todo, pessoal, é o tempo todo. Não existe paz, sabe? Eu vou ler hoje aqui, deixa eu tentar abrir aqui, eu vou resumir. Tem uma frase, né? Petrarca, deixa eu ver aqui, Petrarca Romano. Essa frase, há muito tempo atrás eu fiquei memorizado. Caramba, eu não vou encontrar esse treco aqui. Só um momento aqui, peraí. Olha o que diz aqui, ó, frases de Francesco Petrarca. Ele diz assim, ó: inimiga da paz, fonte de inquietação, causa de brigas que destroem toda a tranquilidade. A mulher é o próprio diabo. Pessoal, isso aqui que amo, isso aqui tem séculos que essa frase foi dita. Deixa eu abrir bem aqui para me ver se eu não me engano, foi lá para o ano de 1700 e tanto, né, depois de Cristo, que eles colocam. Pela convivência que eu tenho com o sexo feminino,
Eu sei, sabe? São 15 anos, pessoal. 15 anos não é 15 dias. 15 anos nessa luta, sabe? Nessa luta, lutando, tentando sobreviver, tentando. Nunca tá bom, pessoal. Nada tá bom. Nada tá bom. Não existe paz, sabe? Não tem paz. Nunca tá bom o trabalho. Sempre tem que ter uma picuinha, sempre tem que ter problemas. Assim, você pode fazer de tudo, assim, para ficar numa boa. Não existe paz. Eu sou a pessoa, assim, tudo que vocês imaginarem. Eu já fui aquele cara pacífico demais, assim, sabe, no passado, né, de me submeter, de fazer todas as vontades, de ceder, de obedecer ali. Não, se eu fizer assim, vai ter paz, né? Se eu fizer assim, essa pessoa não vai infernizar a minha vida, né? Tudo vai ficar numa boa. Não adianta. Hoje eu tô assim mais rígido, né? Hoje eu já tô mais rígido, eu tô assim. Não intimida, pessoal. Parece. Sabe o que eu tô percebendo? Eu vou contar um fato. Eu vou contar um fato aqui para vocês. Mas o que eu percebo, assim, que essa forma que eu estou adotando agora, conforme os senhores já têm percebido, né? O que é essa forma? Sempre estar na defensiva, né? É gravando, é conversando, é questionando, é indo atrás do meu direito. Vocês acham que isso aí intimida? Que a pessoa pensa assim, porra, ele tá aí, ele grava, ele... Não, vou deixar esse cara quieto, né? Deixa ele lá quieto, fazendo o trabalho. Aí é que fica, pessoal, aí é que fica. Eu acredito que na mente delas ecoe a visão, né, de que eu estou jogando com elas. Elas veem isso aí como um jogo, né? Eu estou jogando com elas, né? Elas criaram o jogo. Eu não vou dizer que elas escolheram, que elas me escolheram, né? Mas se eu caí dentro do jogo, de uma vez que eu sou lotado ali, né, para trabalhar naquele ambiente, então ela já entende assim, se caiu aqui, né, chegou aqui, então já está integrado no jogo, né? Ele já está na teia dos meus jogos aqui. Pessoal, eu vou contar aqui uma situação, é uma situação de rotina de trabalho, né? Assim, para vocês verem como que são, como que agem, né? Mais um aqui para vocês, né? Como é que agem essas pessoas, essas mulheres. Isso aqui é só mais uma de muitas que virão. Enquanto eu estiver vivendo nesse ambiente, não vai parar. O cálice amargo, a pílula amarga, que eu acho que é isso que eu tô assim, sabe? Assim, eu estou sob a égide assim, daquela tristeza, daquele sentimento ruim. Quando falta essa esperança. Quando a gente está com aquela esperança, igual eu falei, né? Quando eu tinha aquele sentimento assim, não, mas se eu fizer assim, parece que eu me sentia confortável com aquilo, né? Aquilo me animava um pouco. Agora, eu olhar para um cenário e pensar assim, enquanto eu estiver aqui, nunca haverá paz, nunca vai ter bonança, nunca vai ter um clima harmonioso, sempre vai ser isso aqui. Pelo menos, eu vou contar de um fato, uma situação ruim aqui, mas pelo menos uma notícia boa eu vou narrar para vocês. Nessa escola que eu estou à tarde, vocês lembram eu teve até um escrito que botou assim, denomina essa mulher de Olívia Palito. A Olívia Palito, a professora seca lá que eu falei para vocês, pessoal, ela não mexeu mais comigo. Menos mal, não mexeu mais comigo. Por exemplo, hoje eu estava lá na escola, eu estava no corredor, ela estava lá hoje, né? Eu fiquei, tipo assim, ela estava num lugar, eu fui lá para outra ponta, lá para um lugar mesmo bem distante dela, mas aqui e acolá, quando eu passava, eu mexendo assim com a cabeça, que eu passava a olhar, pessoal, todas as vezes que eu passei a olhar assim, ela estava olhando para mim. Nossa, sei lá, umas 3 a 4 vezes, não era de propósito não, involuntário assim, tipo, sei lá, eu mexia assim com o pescoço aqui, o olhar bateu nela, quando eu olhei, estava olhando para mim. Mas não falou, ela não mexeu mais comigo, nem na rede social, e nem assim pessoalmente, não veio falar comigo. Eu lembro que hoje, quando eu fui saindo, nossas motos ficam no pátio assim da escola, né, debaixo de uma árvore lá. Por coincidência, minha moto estava perto dela, né? Quando eu cheguei na moto assim, que eu fui ajeitar o capacete, quando eu fui saindo, vocês acreditam, eu fui saindo, ela ficou em pé, ela não montou na moto dela. Aí quando eu olhei assim, ela deu um sorrisão pra mim, sabe? Ficou sorrindo pra mim, eu só olhei assim, baixei o rosto e segui minha viagem, né? Não dei nem moral. Tomara que continue assim, né? Eu espero que continue assim. Dias atrás eu contei para vocês que eu tive uma linha de enfrentamento lá, né? Que foi a questão do documento que eu fiz, né? Que o velho lá, o diretor, veio todo bonzinho conversar comigo, né? Mas eu já sabia que aquilo ali não ia ficar barato.
Digo, eu posso me preparar porque vai vir, elas vão se planejar para preparar coisas para mim. Na sexta-feira agora, eu estava aqui na minha casa, aí estudei, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Quando já estava próximo das 17 horas, me bateu aquele sono, um sono pesado. Eu fiquei, não, vou deitar um pouco, né? Aí deitei, eu fui acordar, já eram umas 8 da noite. Acordei, aí fui banhar, fui comer, né? Aí venho pro meu quarto, como de rotina aqui, né? Estudar. Quando eu estava aqui, quando eu ia começar a estudar, que eu abro o WhatsApp, eu vejo umas mensagens da coordenadora. A coordenadora é aquela que eu falei para vocês que queria que eu fizesse o trabalho de uma outra professora. Que a antecessora minha, eu reivindiquei isso aí, eu falei que não. Né? Não era minha obrigação. O pessoal, ela vai e fala assim pra mim. Ela disse assim... Pessoal, eu não vou dar os nomes corretos aqui dessa coisa por uma questão de descrição, tá? Eu tenho que ser um pouco mais discreto aqui. Eu vou chamar um documento que eu preencho, eu vou chamar de... que é o que é muito antigo, que o pessoal chama, que é plano de aula, né? Eu vou chamar aqui um plano de aula. Esse plano de aula... Eu lembro nos tempos quando eu estudava, as professoras faziam plano de aula só para elas mesmas, né? Para ela ter o roteiro dela ali, mas não tinha muito essa... Eu já vi professora falando, hoje você tem que entregar, né? Tem que fazer o plano de aula e entregar para essa coordenação. Toda a vida que eu sempre entreguei, antes da pandemia e agora, né? No período da pandemia, sempre foi o plano de aula. Quando foi na sexta-feira, e eu entreguei, né? No início, início de abril eu entreguei esse plano de aula, entreguei as atividades para ela, né? Quando foi na sexta-feira, essa mulher me manda uma mensagem, ela bota assim, ela falou, professor, o senhor não me entregou seus planos de aula e você não me entregou, eu vou chamar de documento 2. Acabar, eu vou descrever o que é esse documento 2. E você não me entregou o documento 2 e nem o documento 3 preenchido. E esse documento... ele é relacionado ao primeiro semestre, é tudo que você vai trabalhar de fevereiro a junho, tá? E você não me entregou e eu preciso dessa documentação, tá? Já está atrasado já. Quando ela fala isso para mim, aí eu mando um áudio para ela já de noite, né? Pior que eu nem percebi que era noite. Assim que para mim, eu estava tão distraído que eu achei que ela tinha me mandado naquele momento a mensagem, eu não tinha percebido que tinha sido de tardezinha, né? Aí eu falei assim para ela, eu falei, olha, eu não estou sabendo desse documento não. Eu falei, desde que sempre que eu dou aula, sempre que me foi cobrado, que sempre eu entreguei, foi o plano de aula. Eu falei, mas me explique que documentos são esses que eu não entreguei. Pessoal, ela vai me entregar um. Ela me entregou, aliás. Não, e outra coisa, perdão aí, né? Eu falei, eu não sei que documento. Aí eu puxo lá nas conversas, por coincidência, eu não tinha mandado esses planos de aula para ela por e-mail, eu mandei no próprio WhatsApp. Aí eu puxei lá em cima a conversa e achei os planos de aula e marquei, né? Eu digo, a senhora referiu aí que eu não entreguei os planos de aula? Eu falei, mas está aqui. Eu falei, eu lhe entreguei sim. Eu falei, tá até a data aí do dia que foi entregue. Aí ela responde, né? Ela falou, tá. É verdade, você entregou mesmo, né? Você entregou. Tá certo. Então falta você me entregar o documento 2 e o documento 3. Aí eu pedi para ela mandar que documentos era esse, né? Eu falei, me mande aí para mim ver que documento é esse. Aí ela manda 2 arquivos para mim no WhatsApp, né? Quando eu olhei, pessoal, que eu abro esses documentos, era tipo... Ela mandou assim, era em Word mesmo, tipo era o documento, se eu quisesse abrir no computador já para preencher, poderia, né? Um estava em PDF e o outro estava em Word. O documento que estava em PDF, quando eu olho, pessoal, era tipo assim... Era uma proposta curricular já toda preenchida, assim, para todos os níveis de ensino. Com todas as disciplinas, era um documento bem extenso, feito em PDF. Aí estava assim, que aquilo ali era uma prescrição para o primeiro semestre que a gente iria trabalhar, era a proposta. Quando eu vi aquele documento, aí eu mando um novo áudio para ela. Aí eu disse assim, eu falei, olha, esse documento aqui que a senhora me encaminhou,
Eu recebi ele no início de fevereiro, só que foi lá na outra escola, que eu dou aula de manhã. Eu falei, a coordenadora de lá me repassou, ela me deu uma cópia impressa. Inclusive eu tenho aqui na minha pasta esse documento. E eu recebi também. Eu falei, o impresso que ela me deu impresso só do que eu ia trabalhar, da minha turma. Eu falei, mas no meu e-mail eu recebi o documento integral, ele todinho, de todas as turmas, todas as séries, né? E eu falei, me fora dito na época que aquilo ali era o norteador do meu trabalho. Se porventura não fosse suficiente, eu poderia recorrer ao documento curricular geral. É um livrão grosso que temos aqui em PDF, né? Poderia complementá-lo. Eu falei, mas em nenhum momento foi me passado que era que deveríamos preencher isso aí. Quando eu mando, pessoal, se vocês vissem a arrogância dessa mulher comigo, aí ela disse, olha, eu sou coordenadora, tá? Se eu estou lhe cobrando é porque tem que fazer, tá? Tem que fazer o documento, eu não tenho precisão de estar mentindo, esse documento já era para estar feito. Quando ela fala isso, aí eu imediatamente jogo na cara, eu digo, é engraçado que tinha que estar feito, né? Falei, mas no entanto eu estou com um mês, eu já peguei o bonde andando, isso significa o quê? Que a outra professora que estava antes de mim não foi cobrada, né? Falei, você não cobrou da outra professora. Falei, porque se você tivesse cobrado era para estar feito, sim. Eu falei, pois eu vou lhe dizer uma coisa, eu posso até eu digo, olha, deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Eu vou fazer, mas assim, antes de eu fazê-lo, eu vou checar se isso aí é procedente, tá? Então a senhora me deu um prazo, segunda-feira, eu falei, eu não vou nem esquentar minha cabeça no final de semana aqui, tá? Não espere que eu vou gastar meu tempo aqui para preencher isso aí no final de semana. Meu fim de semana é minha folga, não vou mexer com isso aí agora. Na segunda-feira eu vou atrás, tá? Eu não vou lhe dizer onde é que eu vou não, mas eu vou atrás das fontes e eu vou descobrir se é mesmo que a senhora está falando aí, porque é muito estranho como é que estamos no mês de abril agora que eu estou sendo cobrado. Eu estou sendo cobrado de uma coisa que era para ter sido feita lá em fevereiro, aí agora que eu estou sendo cobrado. Eu falei, não, nós vamos ter que tirar. Eu falei, nós vamos tirar essa história aí a limpo, tá? Novamente, ela me disse prosas aqui ao telefone. Ela falou assim, ela disse assim, inclusive eu sei, tá? Eu sei que você foi fazer uma reclamação de mim junto ao diretor da escola. Eu fiquei sabendo que você foi reclamar de mim para ele por conta de uma documentação que a outra professora deixou de fazer, né? Mas tudo bem, professor, tudo bem, o senhor não é obrigado a fazer. Ninguém está lhe obrigando a fazer nada aqui, não. O senhor pode fazer do dia que você entrou para frente. E eu, em nenhum momento aqui, eu estou impondo o que você tem que fazer no seu final de semana. Não pode descansar no seu final de semana. Tá? Você pode descansar. E se você está duvidando da minha palavra, você fique à vontade. Ela falou, fique à vontade para você ir investigar onde você quiser. Aí eu falei, pô, muito obrigado. Eu falei, tenha um bom fim de semana, tá bom? E aí na semana que vem, a partir de segunda, a gente vai ver isso aí. Pessoal, mas assim, quando esse tipo de coisa chega em mim, eu já fico assim, isso aí já me desgasta, sabe? Assim, porque não é essa situação em si, mas é aquela situação cumulativa, sabe? Cumulativa. Eu já fiquei com aquilo na cabeça, né? No outro dia, pessoal, meu primeiro ato foi o seguinte, eu vou contar aqui as etapas de como que eu fiz para descobrir se aquela informação que ela me deu era verdadeira ou não. Primeira coisa que eu fiz, eu mando um áudio para a diretora da escola que eu trabalho de manhã. Eu mando um áudio para ela, antes de eu mandar o áudio, eu ainda botei assim, eu falei, olha, eu vou lhe enviar um áudio, eu falei, mas a senhora pode deixar para ouvir só na segunda-feira. Eu ainda botei assim, a senhora pode ouvir na segunda-feira de manhã, e me deu uma resposta. Eu falei, porque eu entendo que a senhora está no seu final de semana. Mas eu falei, eu só vou mandar agora para que eu não esqueça. Foi tipo assim, mas eu também quis arriscar, né? Eu fiquei assim, eu vou mandar, vai que ela já me dá essa resposta logo, né? Mesmo sendo no fim de semana, e aí já me adianta a vida aqui, né? Aí eu mandei um áudio para ela. Eu falei, olha, você sabe que eu estou na outra escola, né? E aí eu fui cobrado dessa situação. Eu até mandei o arquivo, eu falei, ela me mandou esses 2 arquivos aqui dizendo que faltou preencher. Eu falei, só que a escola que a senhora dirige aí é uma escola regular. Aqui eu estou à tarde também é uma escola regular. Eu falei, então assim, por que aí nessa escola não foi cobrado, né? Eu perguntei para ela, eu falei, por que não foi cobrado? Eu falei, eu queria a sua opinião sobre isso aqui.
era para preencher ou não era para preencher. Eu falei, fica tranquila que eu não vou, em hipótese alguma, citar que foi a senhora que me falou. Eu quero fazer um somatório. Eu falei, eu estou pegando a sua opinião, depois eu vou lá no órgão, depois eu vou procurar outro. Eu digo, mas eu preciso assim ver outras opiniões para me saber a verdade. Pessoal, vocês acreditam que essa mulher no mesmo sábado ela ouviu o áudio e até agora, hoje é segunda-feira, então já é mais de meia-noite, né? Já é 20/4. Até agora ela não se pronunciou, ela não deu nenhuma resposta para mim, a diretora que eu trabalho de manhã, não se manifestou. Beleza, no domingo tem um professor aqui que particularmente eu tenho uma boa amizade com ele. Inclusive ele é professor de um colégio aqui perto da minha casa. Eu fui até a casa dele, mas esse é porque é meu amigo pessoal mesmo. Esse eu tenho liberdade de visitá-lo, né? Eu fui na casa dele, batei um papo lá. Isso foi ontem. E eu procuro ele. Eu falei, fulano, tu trabalha naquela escola, né, e tal. E até mostrei. Eu falei, esse documento aqui, ó, que uma coordenadora me mandou, você preencheu isso aqui lá na sua escola? Você foi cobrado disso aqui? Ele falou, não fui cobrado. Pessoal, repito, na escola que eu trabalho de manhã não me foi cobrado em nenhum momento isso aí. Como eu lhes disse, é só o plano de aula mesmo e as atividades acabou. Aí eu já fui montando o quebra-cabeça ali, né? Quando foi hoje, eu vou simular como se eu ainda estivesse aqui na segunda-feira, né? Quando foi hoje, segunda-feira, eu decido não ir no horário que eu tinha que ir. Essa semana eu estou indo para lá, né? Estou ajudando a fazer a entrega de atividades nessa escola, que eu tenho um expediente à tarde, mas que por ocasião de só funcionar de manhã, eu só estou indo de manhã, né? Fui para lá. Eu digo, eu vou chegar atrasado. Eu preferi, pessoal, ir primeiramente até o órgão que dirige a educação aqui onde eu moro, né? E lá eu sei que tem um departamento, lá tem uma sala onde trabalha uma equipe de pessoas, de mulheres, lá que a equipe gestora vamos dizer assim, da pedagogia. Elas coordenam todo o ensino ali, sabe? Então os níveis ali, né, os ciclos ali de ensino, para cada um ali tem uma coordenação. E eu decidi, eu falei, eu vou lá com aquelas mulheres, eu vou sentar com elas, eu vou expor essa situação e elas vão me dizer se é mesmo. E, pessoal, eu queria saber a verdade. Sabe? Vocês vão ficar assim, vocês vão achar incrível aqui o que aconteceu. Vocês vão ter mais um exemplo aqui de sororidade feminina. Eu chego lá no prédio, né? Logo na entrada eu sou abordado por uma pessoa, né, uma recepcionista. Você quer o quê? Você quer falar o quê? Eu falei, eu tenho um assunto que precisa ser tratado com alguma pessoa da coordenação pedagógica. Não, então é na sala tal. Aí me conduziu até essa sala. Quando eu chego na sala, só tinha uma mulher lá dentro. Só tinha uma funcionária lá, uma servidora. Que eu nem conheço aquela mulher, nunca tinha visto ela lá. Eu acho que ela deve ser nova no quadro, não sei. Quando eu chego, bom dia, aí também a sala fechada, no ar-condicionado, né? Eu entrei com minha mochila e o gravador de voz ligado. Eu não sou nem doido de ter uma conversa dessa sem o gravador de voz estar ligado. Quando eu entro lá dentro, eu falei, bom dia, eu falei, posso sentar? Pode. Era uma mulher bem jovem, pessoal. Não sei. Olha lá se ela tiver a minha idade. Talvez seja até mais nova um pouco. Até bonita ela. Fiquei ela sentada atrás de uma mesa, eu de frente para ela, né? O celular na mão, gravando. Aí eu explico para ela, eu falei, olha, eu vim aqui porque eu estou com uma dúvida. Eu falei, eu estou com uma dúvida que me deixou preocupado. Eu falei, eu trabalho. Eu falei, eu trabalhava nesta escola aqui, mas mês passado me fora dado uma carga horária nessa outra escola aqui no período da tarde. E eu estou com um impasse. Eu estou com um impasse de informações aqui. Eu falei, porque nesta escola aqui de manhã, a dinâmica é essa. Aí eu contei tudinho, eu recebi eu até levei, né? Eu digo, recebi esse documento, isso aqui vem norteando o meu trabalho, tal e tal. Falei, já na outra escola, sexta-feira eu fui cobrado pela coordenação lá, que disse que eu tinha que preencher isso aqui, E eu falei, o meu entendimento é que isso aqui já veio preenchido, isso aqui já está preenchido, não tem que fazer mais nada disso aqui. Pessoal, quando eu exponho a situação, essa mulher diz assim pra mim, ela disse, quem foi essa coordenadora que falou isso pra ti, que te deu essa informação? Eu falei, aí eu citei o nome, né, foi fulano de tal.
Aí eu falei, ela disse, não, pois ela está muito equivocada. Ela falou, em nenhum momento houve. Assim, o seu pensamento foi correto. Se fosse para ser do jeito que ela falou, isso tinha que estar ocorrendo já desde o início das aulas, né? Lá, antes das aulas, já era para ter sido feito. No entanto, isso aí não foi feito. Não foi nem convocado o professor para fazer isso. Isso aí foi um trabalho das coordenações pedagógicas. Fomos nós aqui, juntamente com as coordenadoras das escolas, a gente sentou e montamos isso aqui para dar o suporte aos professores. Aí foi encaminhado, você não tem que preencher nada disso aí. Nada, nada, nada. Aí ela falou assim, não, mas... Aí eu, assim, fiquei argumentando, até falei, eu digo, nossa, eu falei, você não sabe, assim, a tranquilidade que você está me dando. Eu falei, a senhora pode ficar tranquila, que quando eu chegar lá na escola, eu vou, com toda a educação, eu vou transmitir a mensagem. Falei, eu posso dizer que eu vim aqui, que você me informou, não foi... Pode, professor, você pode ir lá, pode falar, se precisar ligar, se precisar até a gente ir lá, fazer uma visita na escola para esclarecer isso aí, a gente vai, pode ficar tranquilo. Pessoal, eu saí desse prédio assim com uma sensação tão boa, sabe? Uma sensação tão boa, assim, de que, não, vai resolver, né? Eu estou resolvendo minha situação, né? Pessoal, vocês acreditam, aí eu saí de lá, né? Vim de moto, me dirijo até o prédio da escola. Quando eu chego lá, hoje foi o primeiro dia nessa escola de entrega de atividades. Quando eu chego, já tinha vários pais de alunos, jovens ali, para pregar atividades, né? Então eu sentei numa mesa, então eu demorei. Eu devo ter ficado ali na mesa, talvez uns 30 a 40 minutos só atendendo pessoas ali, botando o pessoal para assinar a lista, entregando os blocos, né? Usando a máscara, né? O álcool em gel, tudo, aqueles cuidados, né? E fui. Pessoal, de repente eu vi o meu telefone tocar 2 vezes. Meu celular tocou 2 vezes um número que eu não sabia quem era que estava me ligando, mas como eu estava atendendo, eu vi que era ligação de WhatsApp. Uma hora, quando eu olhei, na segunda chamada, a pessoa foi e botou assim, oi, professor Vitor, sou eu fulana, você esteve aqui comigo ainda há pouco, eu preciso falar com você. Aí eu disse assim, aí eu mandei um áudio, né? Eu digo, me aguarde um pouco, porque eu estou ocupado aqui, eu estou atendendo umas pessoas, mas assim que eu desocupar eu lhe retorno. Aí eu fui despachando aquele pessoal, né? Ali, eu queria despachar porque eu sabia que aquelas pessoas poderiam estar com pressa, né? De ir embora, e enfim, fui despachando. Num dado momento que não tinha mais ninguém, eu pego o telefone e retorno a chamada, só que eu saí ali de perto das outras e fui lá, assim, para um canto reservado e liguei. Quando eu atendi, essa mulher diz assim para mim, ela falou, amigo, desse jeito, amigo, eu me equivoquei, tá? Eu me equivoquei, naquela hora que você veio aqui, eu te falei que não era preciso preencher, sabe? Mas aí depois que tu saiu, eu fui checar melhor aqui, eu fui conversar com as outras mulheres aqui do local, e aí tem que preencher, tá? Tem que preencher. Mas, fica tranquilo que eu já liguei para sua coordenadora aí, tá bom? Eu já liguei para sua coordenadora, eu já passei tudinho para ela aí, tá? Que você esteve aqui, que você conversou comigo e tal. E aí você pode ficar tranquilo que vocês vão se ajeitar por aí, tá bom? Mas assim, tem que fazer, tá? Tem que fazer, você tem que preencher mesmo esse documento aí. Aí eu falei, não, então tá bom. Falei, obrigado aí. Eu falei, eu queria a informação, né? Eu falei, pode ficar tranquilo que eu vou conversar com ela. Pessoal, quando eu desligo a ligação, imediatamente eu procuro essa mulher, essa coordenadora no prédio da escola, ela não estava. Há um mês eu já estou nessa jornada lá. Eu nunca vi essa mulher, nunca tinha visto essa mulher fisicamente falando. O que eu sei dela é que ela não é concursada, essa cidadã que me fez essa cobrança. Ela é um cargo de confiança. E como é cargo de confiança, eu já falei isso, mas vou repetir aqui. Existe uma grande diferença da pessoa que é concursado para a pessoa que é cargo de confiança político. O concursado, ele é obrigado a cumprir o seu dever. Ele tem que chegar pontual, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer o negócio ali. Isso, assim, eu digo na maioria dos casos. Cargo de indicação política, não. O cargo de indicação política, a pessoa fica na sua casa, vai lá o dia que quer, assina o ponto.
Essa mulher que eu estou falando bem aqui para vocês é um caso. Ela foi hoje, eu vou já chegar. Ela foi hoje porque surgiu essa situação, né? Pessoal, eu mando um áudio para ela e falo assim para ela. Eu digo, olha, a senhora me fez uma cobrança. A senhora me fez uma cobrança na sexta-feira. Eu me senti inseguro daquela informação, porque até então nunca tinha sido cobrado. Falei, só que eu só vou lhe antecipar uma coisa. Eu falei, eu tenho 11 anos que eu estou na docência e eu já tive muito problema, senhora, dessa questão de informações desencontradas, de informações erradas. Eu falei, eu já fui feito de trouxa em lugares que eu trabalhei, onde pessoas, inclusive nessa mesma função que a senhora aí, função de coordenadora pedagógica, usou de má fé comigo. Então, por isso que eu duvidei da sua palavra, viu? Eu falei, eu tive a minha desconfiança e por isso eu fui atrás da verdade. Eu digo, eu fui lá no órgão lá, conversei com uma pessoa, aí eu expliquei, né? Eu digo, ela me passou primeiramente uma informação de que não era procedente o que a senhora tinha me cobrado. Eu falei, inclusive, eu tenho a gravação da conversa aqui comigo, quando ela falou para mim que não precisava. Depois que eu chego aqui na escola, depois de um certo tempo que eu estou aqui na escola atendendo os pais aqui, de repente ela me liga, aliás, ela me ligou, eu retorno a ligação e ela me dá a notícia que ela foi verificar lá, que eu tenho que preencher sim. Primeiro ela disse que eu não tinha que preencher, depois ela falou que eu tenho que preencher. Eu digo, então, já que ela disse que eu tenho que preencher, então eu só estou lhe comunicando. Eu vou pegar o documento, eu só lhe peço um prazo. A senhora me deu um prazo, eu pedi um prazo a ela até o dia 1º de maio. Eu digo, me dê um prazo até o dia 1º de maio. Eu falei, porque já tem muita coisa, né? Tem as aulas, tem os planejamentos já para o mês que vem, daqui uns dias. Eu falei, então assim, eu tenho que pegar todo dia eu vou fazendo um pouquinho do preenchimento dessa documentação. Eu falei, mas fique tranquila que eu vou lhe entregar, tá? Eu vou entregar o que a senhora me solicitou. Quando eu mando esse áudio para ela, ela diz assim para mim, ela falou assim, professor, ela ouviu, eu tinha dito que estava na escola, né? Ela falou, o senhor me aguarde aí, que já eu estou chegando aí, tá? Eu já estou chegando aí. Isso já estava dando quase 10 horas da manhã. Pessoal, eu vi quando ela entrou. Eu lá de onde eu estava, num corredor, eu vi quando ela entrou no portão da escola, muito bem arrumada, óculosão escuro na cara. Eu percebi que ela não é fraca não, porque eu vi ela chegando, pessoal, numa Hilux, uma Hilux branca. Ela desceu, eu vi quando ela desceu. Eu acredito que seja dela. Ela desce dessa Hilux e entra dentro da escola e eu fiquei esperando que ela fosse passar pelo pátio da escola. E eu não vi ela passar. Tipo, ela chegou e ela já entrou para dentro. É uma sala que eu ainda nem tinha entrado naquela sala. Pessoal, e ficou... Olha, como eu disse para vocês, isso era o quê? Era umas... Vamos dizer que ela chegou lá, eram umas 9h40, mais ou menos. Quando eu tive lá no órgão, lá eram umas 8h30, mais ou menos, né? Conversei, fui para a escola, ainda enrolei, como eu disse, uns 40 minutos. Então, vamos botar aí que eram umas 9h40 da manhã. E ficou. E eu estava ali na expectativa, eu digo, ela vai me chamar, ela vai vir aqui para a gente conversar, né? E ficou. Pessoal, quando deu 11h30 da manhã, o horário lá era para ficar até meio-dia. Quando é 11h30, uma das gestoras, uma das vice-diretoras vai lá onde eu e diz assim, por favor, o senhor me acompanha aqui, que nós estamos ali numa sala para conversar com o senhor. Pessoal, quando eu chego lá na sala, tava um círculo, uma salinha pequena, sabe? Tava a roda assim, ó. O diretor, com as 2 vice-diretoras, com as 3 coordenadoras, todo o corpo gestor, né? Corpo técnico, administrativo e pedagógico da escola estava ali. Aí tava a minha cadeirinha ali, de um lado ali. Tua cadeira é essa aqui. Aí eu sentei na cadeira, aí elas foram conversar comigo. Eu vou dizer para vocês o que foi o assunto que eles foram conversar comigo. Detalhe. Não, pera lá. Eu já ia falar uma coisa, mas calma lá. Foi um negócio aqui, pelo menos um ponto eu ganhei nessa história aqui. Aí o diretor diz assim para mim, ele falou assim, o velho, pessoal, para mim ele não é flor que se cheira, mas ele parece que ele é o menos pior ali, a meu ver, sabe? Ele é comandado por aquelas mulheres, mas assim, pelo menos ele se mostra ser o menos pior. Ele que começou a falar, né? Ele disse assim para mim, ele disse, professor, a gente lhe chamou aqui, né, para ter uma conversa.
a fulana aqui, né, a coordenadora veio aqui e ela compartilhou para nós aqui um áudio que o senhor mandou, né? O senhor mandou um áudio no celular dela, né, relatando a situação, e aí a gente preferiu sentar com você aqui para que a gente converse, para a gente resolver essa situação. Então, assim, cada um aqui de nós aqui, cada um vai ter sua vez de falar, e você vai poder falar também e tal, mas assim, a gente chamou aqui para a gente conversar. E aí foi só o que ele falou, pessoal, ele só deu a abertura. Ele só deu a abertura e as outras começou, né? Pessoal, eu vou falar o que foi o argumento dessas mulheres. Todas falaram. Eu vou resumir assim, eu vou falar o que elas falaram ali para mim e a palavra da coordenadora ao qual eu sou subordinado, né? Uma por uma foi falando isso aqui. Nossa, professor, mas você saiu daqui para ir tirar uma informação. Você foi tirar uma informação lá naquela outra escola. Nossa, assim, a gente ficou chateado aqui, sabe? A gente ficou decepcionada com você, porque se tem uma gestão na escola, por que você sai daqui para ir lá? Por que você não veio aqui, conversava com a gente, que a gente ia resolver essa situação contigo aqui dentro? Agora você sai de lá. Aí eu disse assim para ela, eu falei assim, eu digo, olha, à medida que cada uma foi falando ali, eu ia pedindo a fala, né? Eu digo, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, eu concordo com você que tem coisas o ideal é que se resolva aqui dentro. Só que eu estava diante de um impasse envolvendo duas escolas. Eu falei, porque numa escola me é dito uma coisa, na outra escola me é cobrado outra. Eu falei, se ponha no meu lugar, se fosse tu que estivesse no meu lugar passando por uma situação dessa. Eu falei, se ponha no meu lugar. Eu falei, então, querida, tá? Eu não saí para ir lá onde eu fui para detonar vocês, não. Eu fui lá só atrás da verdade. Tu sabe por quê? Eu falei, porque nessa minha jornada de trabalho, eu sei o que eu já passei, tá? Eu já passei por muitas situações. Então, a gente ia vivendo e aprendendo. Então, assim, eu só queria saber a verdade. Eu falei, com certeza vocês não iam ter essa informação para me dar aqui. Vocês não iam ter essa informação. Pessoal, vocês acreditam? Assim, eu vi uma choradeira ali dentro. Mas ficou, não, mas dava para você ter vindo aqui, sabe? Dava para você ter vindo e ter conversado conosco, sabe? Dava para você ter vindo, não precisava você ter ido lá, sabe? Se fosse preciso, poderíamos até entrar em contato com a outra diretora, mas não precisava você ter ido lá. Porque quando você vai lá, o que você está querendo dizer? Que a gente aqui não serve para nada. Que nós aqui somos um bando de incompetentes aqui dentro da escola. Para que existe uma gestão dentro da escola, se você sai daqui para ir resolver o problema em outro lugar? Então a gente está te chamando aqui para te pedir, numa boa, assim, para que você nunca mais faça isso, tá? Não faça isso. Quando tiver qualquer problema aqui, qualquer coisa que você não gosta, que você está em dúvida, você venha falar com a gente. Você tem que pedir informação para nós aqui. Não é para estar indo lá. Então, eu senti assim, hoje elas fizeram questão assim de externar a indignação dela, né? Aí, o que eu fiz? Eu fui dissimulado, né? Tá bom, querida. Falei, pode, tudo bem. Eu digo, isso aqui foi uma exceção, tá? Só que assim, pessoal, eu fiquei olhando para elas assim, eu não vou dizer que elas viram o meu sorriso, porque obrigatoriamente eu tive que ficar o tempo todo de máscara, sabe? Tampando até o nariz. Mas se eu não tivesse de máscara, eu tinha botado assim, eu dava aquele sorriso assim, irônico, ainda dava umas piscadinhas de olho assim para elas, sabe? Mas eu fiquei, tá bom, querida. Falei, pode deixar. Eu falei, entenda isso aqui como uma exceção, tá? Isso aqui foi uma exceção, mas fica tranquila. Dependendo da situação aí, a gente fica no nosso diálogo aqui. Aí passou-se a palavra para a coordenadora, né? Passou a palavra para a coordenadora. Pessoal, vocês acreditam que ela tentou, assim, tipo, de uma forma muito sutil, assim, tentar me botar para baixo, mas se engrandecer. Ela disse assim, olha, você falou para mim um dia desse, né, professor, que você tem 11 anos, né? Tem 11 anos que dá. Você sabe quantos anos eu tenho? Só que eu sou coordenadora, que eu trabalho nesse cargo de coordenadora, 25 anos, tá? Eu tenho 25 anos que eu sou coordenadora, que eu trabalho com isso. Eu digo, a senhora tem quantos anos de sala de aula? Eu não tenho nenhum ano, eu nunca dei aula, não. Eu digo, pois é, os meus 11 anos em sala de aula, né? Eu digo, mas tudo bem. Eu digo, sempre quem nunca esteve em sala de aula é quem mais entende de sala de aula, né? Eu falei, mas pode continuar. O pessoal chega, ela regalou o olho, assim, na hora que eu falei isso para ela, sabe? Ela regalou o olho. E ela, não, mas professor, calma lá. Sabe, eu sempre fui coordenadora,
Mas é claro que eu acompanho. Claro que eu acompanho a vida. Não é, a gente não sabe das coisas só se estiver lá dentro de uma sala de aula, não, tá? Pessoal, eu não sei. Assim, aqui, igual eu falei para vocês, eu não conhecia aquela mulher. Não sei quem é aquela mulher. Vocês me perguntarem de onde ela é, de onde ela veio, não sei. Não, aí ela mesma falou, ela disse assim, eu tenho 25 anos que eu sou coordenadora, mas aqui nesta cidade está com 1 ano. Ela falou, está com 1 ano que eu fui nomeada, que eu consegui esse cargo aqui. Então, eu entendo que ela já trabalhou em outras cidades, né? Ela já deve ter trabalhado em outras cidades nesse cargo, e agora, por último, ela conseguiu vir para cá, né? E ela falou assim, olha, é o seguinte, eu passei, professor, ela falou, eu passei o seu áudio aqui, tá? Você não me leve a mal, não, eu passei o seu áudio aqui, não foi não foi querendo lhe expor, não, foi no sentido assim, da gente resolver, porque a gente é uma equipe, a gente é uma família. Eu gostaria, professor, que você olhasse para nós aqui, não como, assim, trabalhadores, mas uma família, sabe? Nós somos a sua família. Então comece a ver dessa forma, porque assim você está muito na defensiva, desde que você chegou aqui a gente está sentindo isso em você, sabe? Agora porque uma pessoa, porque não sei quem lá atrás fez alguma coisa com você, aí você chega aqui, você está nos julgando por conta do que as outras pessoas... Não, aqui é a melhor escola, que tem nessa cidade. Você vai adorar trabalhar com a gente, aqui todo mundo aqui é gente boa, sabe? Nós somos umas pessoas maravilhosas, não é, fulana? Essa aqui é evangélica, essa aqui é católica, nós somos um povo de Deus, sabe? Todo mundo aqui, nós somos pessoas do Senhor. Aí começou, pessoal, aquele discurso religioso. Era um assunto de trabalho, ela começa a levar agora para o lado religioso, numa tentativa ali de se passar. Pessoal, eu não perguntei isso para ela, mas ela me pareceu ser evangélica. Porque... assim, eu não vi, ela não estava maquiada, eu não vi muita maquiagem assim, o cabelo. Ela é uma mulher, ela é uma senhora já, uma senhora até bonita, mas ela estava numa blusa de manga, uma saia no joelho, uma saia social no joelho, um sapato de salto, parecendo estilo essas mulheres evangélicas. E quando eu vi ela colocar Deus ali no discurso dela, né? Eu imaginei. Aí ela vai e fala assim, ela disse assim, olha, pois é, professor, então assim. Que bom que você ficou sabendo da verdade, né? Então tem que fazer, né? Você tem que fazer. Aí ela disse assim, olha, fulana... Aí foi a hora, pessoal, que eu descobri a jogada. Agora vocês vamos lá, vamos para a jogada que houve. Ela disse assim, olha, a fulana me ligou. Ela disse assim, não foi fulana? Você conversou com fulana de tal, não foi lá? Pois é, logo em seguida que tu esteve lá, ela entrou em contato comigo. Ela me ligou, conversou comigo, sabe? E aí ela não disse, pessoal, o que ela tinha conversado. Ela disse, inclusive, fui eu que forneci teu número para ela, tá? Ela me ligou, conversou comigo e depois eu forneci o seu número para ela entrar em contato. Ela não te passou que era verdade a história? Primeiro ela disse para você que não procedia, né? E depois ela te passou. Pois é, porque nós conversamos. Vocês perceberam aí? Ela não falou, pessoal, abertamente assim, que olha, eu tive sororidade com ela, ela te deu uma ordem, mas eu conversei com ela e ela fez valer o que eu quero, e não o que é verdadeiro. Eu percebi isso aí, sabe? Pessoal, a mulher está bem aqui no meu telefone, a conversa. Inclusive essa conversa também, que foi gravada ali a reuniãozinha também foi gravada. Eu tenho mais de meia hora de gravação aqui. Onde ela citou, ela falou, não, ela conversou comigo, aí eu forneci o meu número, o seu número que eu tinha aqui para ela te retornar. E aí eu deixei para conversar com você logo depois. Eu acredito que eu não preciso desenhar. Aqui está claro como a água, né? Tenho certeza que todos vocês já entenderam o que aconteceu. E nesse caso, essa mulher com a qual eu conversei lá no órgão, primeiro ela falou a verdade, depois ela mudou por conta de uma sororidade, né? Houve uma sororidade aí, ela conhece, a mulher entrou em contato, e aí o negócio já mudou, já não ficou favorável para mim. Aí ela falou assim, ela disse assim, pois é, você se recusou, né? Você se recusou, eu lhe solicitei que você fizesse o planejamento da professora que saiu, né?
e você não fez, mas esse aqui o senhor vai ter que fazer, tá? Esse aqui o senhor vai ter que fazer e vai ter que fazer a de fevereiro até junho, vai ter que fazer a do semestre todinho, tá? Aí, nessa hora que ela falou, eu levantei o dedo, digo, só um minutinho. Eu digo, é bem interessante o que a senhora fala aí. Eu falei, porque a senhora está sendo bem rigorosa comigo, mas claramente eu percebo que a senhora não foi rigorosa. Eu digo, a senhora não foi rigorosa com a outra professora que estava antes de mim. Eu falei, eu poderia até fazer, você poderia até me cobrar, mas por que a outra professora que ficou mais de 2 meses, ela ficou 2 meses e meio aqui na escola e nenhum desses documentos aí você cobrou dela? Eu falei, porque você mesma já disse que não foi feito. Você disse para mim que ela não entregou os planejamentos dela de 2 meses e mais esse documento. Se você está cobrando que é para mim fazer, é porque ela não fez, com certeza. Eu falei, mas aí, eu queria muito entender, né? Eu falei, por que com a outra não houve essa cobrança, mas comigo? Aí, quando eu faço essa pergunta, a vice-diretora, que foi a que eu falei para vocês, a negona, né? Toma, não, pode deixar. Pessoal, ela estava sentada do meu lado, essa mulher, ela vai passar a mão. Não, querido, meu amor, deixa eu te explicar. Essa menina, essa professorinha que veio para cá, querido, ela era uma contratada, sabe? Ela nem ficou muitos dias aqui, sabe? Foi um negócio meio turbulento, ela ficou poucos dias, não deu. Você vê que ela entregou pra gente aqui os blocos de atividade, mas foi assim aquela coisa... muito em cima, não deu tempo, sabe? Então, por isso que a gente está cobrando de vocês, sabe? Por isso que a gente está cobrando. Mas, assim, eu sei que era o dever dela ter feito, ela tinha que ter feito, mas é porque realmente o negócio agora... Não, você já chegou com uma... Você é do quadro efetivo, você está vindo, você veio para ficar, né? Você veio para ficar, então, por isso vai ter que ser você que vai fazer, né? Pessoal, mas eu dei essa catracada na hora, né? Então, as falas, elas eram muito assim, de aqui e acolá tinha as interrupções, né? Aí a coordenadora volta a falar, né? Aí ela disse assim, pois é, mas vai ter que fazer. Aí quando ela fala, vai ter que fazer, aí eu disse assim para ela, eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu falei, olha, quando a outra mulher lá, que eu conversei mais cedo, né, lá no órgão, conversou comigo, ela me falou uma coisa, quando no segundo contato, que foi por telefone, ela me passou uma informação, ela disse para mim que esse documento que eu tenho que preencher, ele deve estar alinhado com o mesmo documento, eu falei assim, o mesmo documento das outras professoras. Eu falei, porque lá no currículo tem lá, né, tem as habilidades, tem a habilidade, os componentes, os eixos, tem uns subtópicos, né, que tem lá. Ela falou, então tem que estar tudo casadinho, tem que estar tudo assim, todos os professores têm que trabalhar dentro daqueles eixos, né? Então, eu digo, vamos fazer o seguinte, a senhora me passe, por favor, uma cópia, eu quero, pelo menos das 4 turmas que eu vou trabalhar, a senhora me dê uma cópia, tá? Desse preenchimento das outras professoras, tá bom? Para mim poder, porque como eu já peguei o bonde andando, né? Eu peguei o bonde andando, então eu preciso ver o que as outras professoras fizeram, quais são os eixos que elas colocaram para trabalhar durante o semestre para eu poder fazer o meu, tá bom? Eu falei, me mande, eu quero, por favor, me mande hoje ainda, que eu já quero começar a trabalhar em cima disso aí. Pessoal, vocês acreditam? Ela não deu resposta, sabe? Ela não deu, ela disse assim, não, depois a gente vai ver isso aí, tá bom? Depois a gente vai ver isso aí. Aí foi aquela conversa, né? Aquela conversona mole, de que não, porque fique numa boa, porque nós aqui somos de Deus, né? Aqui é uma família e tal. Aí também já estava dando meio-dia ali, a gente saiu, né? Isso aqui foi o resumo. Pessoal, quando eu chego na minha casa, aqui, eu tomei um banho, fui comer, quando deu por volta das 13h30, né? 13h30 mais ou menos, eu vim para o meu quarto. E eu fui começar a estudar, né? Eu digo, eu tenho que começar a estudar. Inclusive, eu nem estudei nesse horário, porque deu um problema aqui na minha internet. Aí tive que ligar lá no provedor lá para vir dar uma assistência técnica. Ainda bem que hoje foi a segunda vez que vieram. Hoje eu quebrei o pau no telefone. Eu digo, se não arrumar isso aqui, eu vou mudar de empresa. Aí vieram, mas aí arrumou, né? Inclusive, eu tive até que comprar um negócio ali para poder fazer funcionar melhor. Mas tá boa, agora melhorou. Aí fiquei nesse negócio. Depois fui... Pessoal, eu já me intitularam aí que eu sou noveleiro das novelas antigas.
Pessoal, um inscrito meu me deu de presente um login, uma assinatura de uma TV. E aí dá para assistir no telefone, às vezes eu espelho. Eu estou assistindo a novela O Salvador da Pátria no canal Viva. Então só estou podendo assistir porque tenho... então assim, todo dia é sagrado. Naquele horário da novela, eu paro qualquer coisa e vou assistir. A única coisa atualmente que eu estou assistindo na televisão é a novela O Salvador da Pátria. Tem cada red pill ali. Hoje eu vi uma red pill do Sassá no tema. Uma personagem falou assim: ô Sassá, nem eu e fulana somos pro seu bico, tá? Nós não somos pro seu bico. Vê se te enxerga. Quem quiser, se você entrar, acho que no YouTube alguém já publicou. Você pode procurar o capítulo do dia 19. O capítulo da novela O Salvador da Pátria do dia 19, que você vai ver essa cena lá da red pill. Enfim, que o Sassá Motema é apaixonado lá pela professorinha, né? Pessoal, nesse momento, às 13h30, eu mando uma mensagem para essa cidadã. Eu falei: oi, coordenadora. Eu falei: eu estou aguardando. Eu estou aguardando a senhora me mandar aí a cópia do documento que foi feito pelas outras professoras. Eu falei: na hora que a senhora mandar, eu já vou começar para encher o meu aqui. Nadinha, pessoal. Aquilo ali foi só para me dar uma pressão nela. Pessoal, sabe o que ela respondeu para mim? Ela disse assim: professor, eu estou cuidando disso, tá? Calma aí, eu estou cuidando disso. Pessoal, ela veio me mandar esses arquivos agora, já anoitecendo. Agora entre 18 e 19 horas que ela mandou. Ela mandou 2 arquivos para mim. Aí ela disse assim, ela mandou 2 arquivos e disse assim: professor, o senhor vai fazendo esses 2 aí e me dê um prazo para que eu verifique. Eu vou ter que fazer uma verificação aqui para poder lhe mandar das outras 2 turmas, tá bom? Pessoal, o que eu acredito? O que eu acredito que aconteceu aqui? Essas outras professoras não fizeram. Já era de tarde, ela não sei. Eu dar 2 uma. Ou ela botou pressão nessas mulheres para preencher esse negócio rápido, ou então ela mesma fez. Não sei, eu não sei. Mas fato é que ela mandou. Ela mandou 2 documentos de 2 turmas preenchidos. Ela mandou, mas eu senti um ranço, sabe? Eu senti um ranço, assim. Ela tá aqui, os documentos que o senhor me solicitou, tá? Mas os outros eu vou precisar de mais um prazo, tá? Mas dá tempo você ir fazer esse aqui. Eu tenho certeza, pessoal. Sabe por que eu falo isso? Porque nessas escolas que eu trabalho, pessoal, com as professoras do sexo feminino, elas não pegam no pé, não tem essa cobrança. Eu já falei isso em outros podcasts. Professora entrega plano de aula se ela quiser. Professora dá uma boa aula se ela quiser. Tantas situações, não cobra. Um dia desse, eu até coloquei, eu fiz tipo um questionário no grupo que eu participo lá no Telegram. Eu fiz essa pergunta, eu falei: pessoal, na opinião de vocês, por que, por exemplo, no meu trabalho, eu sou muito cobrado, né? Mas, por exemplo, as minhas colegas professoras mulheres não são cobradas. Pessoal, é super de boa. Eu nunca vi uma professora, por onde eu já trabalhei, levando bronca, sendo cobrada. Não tem. Aí os inscritos que participam lá comigo falaram assim: a tua coordenadora e a tua diretora, ela não cobra das professoras porque ela sabe que se ela cobrar, a outra pode esculachar com ela, quebrar o pau com ela, ainda pode até, sei lá, acusar ela que ela está cometendo assédio moral, que ela está humilhando. Então assim, ela não pega no pé, sempre ela vai pegar no seu pé, porque você é homem, né? Eu percebo, há muito tempo eu percebo isso, que comigo a cobrança é maior. Eu estou sendo cobrado agora de coisas, pessoal, que eu tenho certeza que não é cobrado das outras. Não é cobrado das outras. Eu acredito que ela me mandou esses documentos, digamos, das outras turmas, por uma questão, porque ela sabe que todas as conversas eu tenho gravado. Eu tenho tudo gravado. Todas as conversas estão sendo gravadas. Agora eu vou pegar o hábito, eu vou usar meu tablet aqui, que tem um gravador de voz. Toda vez que ela fizer, ela só faz contato comigo por chamada de vídeo ou ligação no WhatsApp. Por quê? Porque não tem como ficar gravado, né? Mas eu posso botar no Viva Voz e botar o tablet de um lado e gravar essa conversa, mas tudo será gravado. Então essa questão que eu solicitei ela
eu acredito que ela teve esse trabalho. Das duas, uma. Ou ela cobrou das outras professoras para entregar isso para ela, ou então... Sabe por quê, pessoal? Eu abri no computador. Pensa num trem que estava mal feito. O preenchimento, assim, os textos, as colunas, tudo mal... Um exemplo aqui, tinha blocos aqui na planilha que estava de vermelho, outra de preto, outra de azul, assim, tudo assim... Aquelas cores, não estava formatado, muito erro, eu passei uma rápida leitura, muito erro de digitação. Então, assim como eu estou lhe dizendo, né, pode ter sido uma cobrança dela em cima, tipo assim, vocês preenchem isso aí que eu preciso agora, como também pode ter sido ela que fez. Se fosse para mim apostar, eu aposto que ela fez, ela própria coordenadora fez e me mandou. Sabe por quê? Porque, igual eu falei para vocês, ela não tem essa autoridade toda sobre as professoras. Ela não tem. As poucas vezes assim que eu já vi uma diretora ou uma coordenadora começar a pegar muito no pé de uma diretora, já começa logo uma discussão entre elas. Ela não baixa a cabeça, muitas das vezes, e vai no sindicato. Esses dias mesmo eu fiquei sabendo. Esses dias uma professora conhecida minha, que está até grávida, ela foi no sindicato denunciar uma diretora. Ela fez uma denúncia que ela estava sofrendo assédio por parte de uma diretora. Isso aí é porque ela foi cobrada alguma coisa lá e não gostou, e aí ela já partiu logo pro sindicato. E o sindicato foi para cima. Por quê? Porque era mulher, né? Então, mas assim, pessoal, talvez vocês vejam um caso desse aqui, aí vocês dizem, pô, mas tu ficou todo desse jeito assim por conta disso. Não, por que eu falo que é um cansaço? É porque é de muito tempo. É de muito tempo. Eu tenho sentido, assim, o meu psicológico desgastado. Eu tenho tido assim crises de ansiedade. Eu tenho dia que eu tô assim, aquela coisa ardendo assim no meu estômago. Aquela ansiedade, é uma ansiedade misturada com tristeza, com preocupação, aquela vontade de não estar naquele lugar, sabe? E eu fico olhando para o futuro e olhando, meu Deus, onde que eu tô enfiado? Mas eu vou dizer para vocês o que é a minha esperança, o que é o que me move. É a expectativa de num futuro eu passar num concurso, num outro concurso, que quem sabe seja melhor, um pouco melhor do que isso aqui, né? Eu vou tentar me inspirar. Eu tenho alguns inscritos meus aí que estão nos patamares acima de mim, né? Já estão com suas carreiras promissoras bem melhor do que a minha, e eu já vi alguns relatarem que eles já fizeram os seus investimentos em imóveis, né? Reservas guardadas, então, para que não fique a vida toda. Eu não consigo lembrar quem foi esse inscrito, mas já teve caso aqui que chegou para mim e disse, eu só ainda vou trabalhar mais tantos anos. Sei lá, eu vou trabalhar mais 7 anos, 10 anos aí no máximo, e depois eu vou pedir demissão do cargo e eu vou ficar vivendo só da minha renda, daquilo que eu investi. Dos imóveis, enfim, de alguma coisa, né, que ele investiu ali e está dando retorno. Para não conviver. Esse final de semana eu tive visitando meu pai mais uma vez, e eu falei um tempo atrás, pessoal, meu pai falou uma coisa para mim, que isso aí eu tive que dar uma razão para ele. Um tempo atrás meu pai falou assim, que ele nunca gostou de trabalhar de empregado para os outros. Meu pai sempre foi assim. Meu pai já trabalhou olha, já foi dono de oficina de bicicleta, já vendeu remédio, tudo assim, ambulante, né? Bijuterias, coisas do Paraguai, roupa, que mais? Pilão. Só fazendo uma cronologia aqui, ó, meu pai... Eu lembro quando eu tinha meus 11 para 12 anos, meu pai foi para o Rio de Janeiro trabalhar vendendo uns pilão de madeira, né? Aqueles de enfeitar a casa, né? Me lembro dele saindo, foi até no ônibus, com as caixas e caixas de pilão para ir revender lá. Mas ele não ficou muito tempo lá não, desistiu, voltou, né? Quando chegou, se aliou com um homem aqui do bairro aqui, depois esse homem se tornou até nosso vizinho e foi vender coisas do Paraguai. Esse homem até foi assassinado pela própria esposa dele. A esposa e o amante matou ele. Um cara muito trabalhador aqui. Mas assim, o que o meu pai trabalhou mais tempo foi como vendedor de roupa. Muito, muito tempo. Até... Eu lembro quando meu pai saiu daqui de casa em 2007, ele ainda estava vendendo roupas ainda. Aqui ele era conhecido como mascate. Ele andava na motinha dele com a carriola atrás, cheia de coisa, revendendo. Então
Então, uma vez ele falou para mim, meu filho, eu nunca quis trabalhar de empregado para os outros por conta desse tipo de coisa, para não estar aguentando abuso de patrão, para não estar aguentando abuso de chefe. Ele hoje tem ele tem uma função pública. Há mais de 20 anos atrás ele passou num concurso para o cargo de agente comunitário de saúde na zona rural. Ele falou que é um trabalho super tranquilo, sabe? Não tem chefe, não tem ninguém para estar ali, ele não tem horário de entrar, horário de sair, não tem ninguém ali, sabe? Ele mesmo que... Ele tem uma chefia aqui que é uma vez no mês, assim, é só para entregar a produção, acho que assina o ponto lá do mês e acabou, assim, ele que faz os horários dele, ele trabalha os dias que ele quer, assim, sabe? Então por isso que tá ali, ele falou, eu só estou nesse serviço aqui porque não tem essa pegação no pé. Porque eu vou falar para vocês, é complicado, sabe? E quando se trabalha no meio de mulheres, pessoal, é muito, muito ruim. Eu sei o que eu tenho passado aqui, sabe? Mas assim, esses dias eu tive uma baixa, sabe? Eu tive conversando com o Lorde, foi ontem. Não, antes. Eu já estou nas horas já de terça-feira, né? Foi no domingo. Eu fiz um bate-papo com o Lorde e eu argumentei isso com ele. Eu falei assim, rapaz, você não faz ideia, assim, o tanto que eu venho me sentindo assim, desgastado. Eu estou me sentindo desgastado, assim, dessa convivência, essa convivência tóxica. É assim, é um campo minado. Eu fico trabalhando, mas é o tempo todo ali alerta. Tem que estar o tempo todo alerta, assim, qualquer momento vai ter uma situação. Ele me falou duas frases, uma eu não consigo lembrar. Uma é aquela, né? Se queres ter paz, prepara-te para a guerra. E o outro, eu não consigo lembrar, ó. Depois eu vou pedir essa frase. É uma frase que ele diz que é até do mesmo autor. Só que enquanto uma fala de guerra, a outra fala de atenção, né? Seria mais ou menos assim, aquele que quer viver, ele nunca pode deixar de estar atento, né? Ele não pode deixar de estar atento. Isso é para sempre. Então, o Lorde falou uma verdade para mim, que é uma verdade necessária, mas amarga. Ele disse assim, pessoas como eu e você, para toda a vida, enquanto nós vivemos, vai ser desse tipo aí, cara. Ô Vitor, não pense, ele disse, falou, o meu caso ainda tá de boa aqui, porque eu só estou estudando. Ele disse que às vezes passa por uma situação lá na faculdade de medicina dele, né? Mas ele disse, mas eu sei o que ainda vem para mim futuramente, quando eu estiver atuando, né? Então assim, da mesma forma que você está hoje, eu estarei também, num futuro não muito distante. Então assim, não vai acabar. Mas vamos ver, o tempo dirá. Ele falou assim, não, ele falou assim, você está numa fase, tu está se sentindo desgastado, você está desse jeito porque tu está começando agora. Assim, essa coisa de ficar sempre atento, sempre lutando, sempre preparado para a guerra tem pouco tempo, mas isso aí, à medida que tu for praticando, à medida que tu for fazendo isso aí, daqui uns tempos isso aí vai estar naturalizado em você. Já vai fazer parte de você. Então assim, tu já vai encarar isso aí como uma rotina normal da tua vida. Foi a fala dele, né? Eu espero que sim, porque eu ainda me abala, pessoal, me abala esse tipo de situação, assim, porque cansa o espírito, cansa o corpo, cansa a alma, como se diz, né? Tem dia assim que... Enfim... Mas a vida tem que continuar, né? A vida tem que continuar. Então agora, aqui para dar continuidade aqui à minha fala com vocês, vou falar um pouco dos concursos, né? Vamos falar dos concursos. Então, isso aqui não vai ter muito o que eu falar não, né? Que já me foi perguntado por alguns inscritos aí sobre concurso, né? Então, o concurso é uma válvula de escape. Eu estou tentando futuramente ir para um novo órgão, que quem saiba não seja como ser professor, trabalhar no meio dessa mulherada aí. Se for menos mesclado, tiver homens e mulheres, eu tô estudando para uma área que eu arrisco dizer que terá mais homens. Eu acho que o cargo que eu vou fazer... Sabe por quê? Porque mulher, pessoal, mulher ela quer a facilidade. Então tudo que é muito difícil, que exige muito... Vocês podem olhar, por exemplo, auditor fiscal da Receita. Se você olhar lá, você vai ver mais homem que está lá trabalhando, né, naqueles cargos, analista tributário, né? Enfim,
Por quê? Porque são cargos, assim, são funções pesadas. Delegado, pode olhar, o cargo de delegado é homem. Você vê mais homem na função de delegado. Pegue, pegue uma lista de disciplinas para o concurso de delegado da Polícia Civil, para você ver uma coisa. Não fica muito atrás de um cargo para magistrado, não. Muita coisa, né? Então, assim, por enquanto, eu prefiro não revelar. Não vou dizer ainda qual é o... tem poucos inscritos aí que eu já falei em caráter de sigilo. Eu vou deixar para desbravar essa notícia no futuro, tá? Mas por enquanto... Mas eu estou estudando aí para um cargo que eu posso dizer a vocês que é puxado. Eu só vou encarar esse concurso porque eu já tenho uns meses, já venho de meses já que eu estou estudando, né? Estou estudando, então, para ver se eu tenho uma chance, né? Vamos ver aí. Eu não vou nem com muita sede ao pote. Se não der nesse que eu estou tentando, aí eu posso tentar um MPU, né? Um outro aí, eu acho que a base que esse concurso que eu estou estudando agora tá me dando, ele vai... Se eu não conseguir nele, eu conseguirei num outro, né? Eu me lembro, um exemplo aqui, eu tive uma amizade com uma mulher aqui onde eu moro, que ela disse que passou 4 anos estudando para o TRT. Estudou muito, muito. Disse que viajou. Eu fui para Teresina, fui para Goiânia, Brasília, várias capitais aí ela viajava fazendo concurso do TRT. Não conseguia passar. Aí ela pegou e fez para técnico administrativo de um instituto federal. Passou, acho que no primeiro lugar. Primeiro foi segundo lugar. Aí ela disse assim, não, é bom você estudar para esses concursos grandes, porque às vezes tu pode não conseguir naquele que tu estava estudando, mas você faz um outro mais inferior e você passa. Foi o meu caso, e hoje ela está estabilizada, né? Ela tira aí seus 7, 8 mil reais, né? Eu acho que é mais ou menos nessa base. No mínimo, acho que uns 8 mil, no mínimo. Então ela está com a vida feita hoje, né? Tem um padrão de vida bom, tem um carro dela, enfim. Eu já tenho um tempo que eu não converso mais com ela, nunca mais eu entrei em contato com ela. Então eu estou nessa missão. Eu quero muito passar neste que eu estou estudando. Mas eu tenho o plano B, né? Não, se esse aqui que é o principal eu não conseguir, de repente eu vou estar me capacitando para outro. Vai ter disciplinas que eu estarei bem preparado, né? Eu estarei bem preparado. Então, assim, o pessoal me perguntou como é que eu estudo, né? Pessoal, essa questão, como que se estuda, eu diria que é muito relativo. Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu conheço pessoas que estudam para concurso público mais lendo, fazendo leitura de livros, de apostila, essas coisas, né? Eu não dou conta de estudar lendo apostila. Por quê? Porque eu tenho muita distração. No passado eu comprava. Quem não se lembra da Vesticom? Aquelas apostilas que a gente pedia, a Vesticom, apostilona de 600 páginas. Aqui é porque eu já joguei no lixo, mas eu tinha várias aqui que eu comprava. A apostila da Vesticom. Pessoal, era muito difícil para mim estudar naquelas apostilas. Por quê? Eu acho que eu tenho déficit de atenção, não sei, porque eu começo a ler, aí meu pensamento vai para outro lugar. Gente, é incrível, incrível, assim, eu não consigo controlar isso aí, sabe? Quantas vezes eu já tive que fazer uma leitura 5 vezes para poder eu captar alguma coisa, porque eu começo a ler, aí eu fico pensando em outra coisa. Aí eu dá aquele espanto assim, porra, não entendi nada, né? Li e não entendi nada. Aí eu volto lá para o começo, aí começo a ler, aí o pensamento torna a distrair. Aí volto de novo, aí torna a distrair. Não. Uma vez quando eu fazia terapia, eu contei isso para a psicóloga, né? Ela falou, talvez você tenha um déficit de atenção. Ela me prometeu que ia fazer um teste comigo. Eu vou fazer um teste contigo, e esse teste, pelo menos nas vezes que eu fui lá, nunca apareceu. Toda vez esquecia e não dava certo e acabou não fazendo, né? Então eu tenho déficit de atenção para a leitura. Então, assim, qual é a leitura que eu consigo fazer que é eficaz? É a leitura de resumos. Então, um exemplo aqui, ó. Eu vou resolver uma bateria de questões, né? Aí eu tenho aqui no Word, eu sou assinante do que concursos. Eu sou um assinante do que concursos. Então, eu vou dar um exemplo bem aqui. Ainda agora eu parei, eu estava estudando aqui, deixa eu ver qual era a matéria que eu estava estudando aqui. Eu deixei até aberto. Questões. Eu estava respondendo AFO. Administração Financeira e Orçamentária. Então eu ainda estou
eu vou responder mais um ciclo aqui, aí eu vou dar uma pausa, né? Vou dar uma pausa. Eu baixei, deixa eu ver. Eu já estou quase terminando essa bateria aqui. Por exemplo, se eu fosse responder agora, eu estaria na questão 110. Eu gosto de fazer um ciclo assim de 20, de 30 questões. Quando as questões estão boas, que eu consigo ir rápido, eu consigo responder até umas 40. Assim, no intervalo de 1 hora, né? Quando as questões estão muito difíceis, eu estou com dificuldade, às vezes eu respondo 20 questões em 1 hora. Mas sempre antes de eu começar essa resolução, eu pego, essa bateria de questões de tal assunto. Aí eu vou lá na minha pasta, no computador, aí eu tenho lá um documento que eu fiz, ou no computador anotado de caneta mesmo. Às vezes eu tenho bem aqui no canto aqui da minha mesa, eu tenho um monte de apostila aqui anotada de a caneta mesmo, né? Aí eu pego aquela apostila anotada a punho ou no computador e leio. Aí eu vou dar uma lida naquele resumo para assim, dar aquela relembrada, porque já tinha uns dias, né, que eu não estudei aquele assunto. Então eu vou relembrar, aí eu vou... Pessoal, é incrível, quando eu leio o resumo, aí eu venho para as questões que foi... Ainda agora eu fiz isso, né? Eu dei uma leitura, assim, uma recapitulada no resumo dos tipos de orçamentos, né? Tem o orçamento tradicional, o orçamento programa, enfim, é bem uns 5, né? Uns 5 orçamentos aqui. Eu dei uma lida, pronto, na hora que eu vou resolver as questões, assim, eu já sinto aquela facilidade. É tanto que eu até consegui avançar aqui. Hoje eu ainda vou terminar o meu ciclo aqui, eu vou ter respondido aí 40 questões. Então eu faço, assim, essa leitura de resumo, a leitura, por exemplo, lá, por que eu escolhi o que concursos? Porque cada questão, na parte de comentários, tem muito comentário. Sempre tem os comentários. Então, se eu erro a questão, ou se é uma questão que eu não sei nada, eu vou lá nos comentários, leio. Então, essa leitura assim, mais rápida, sabe? Aquela leitura mais rápida. Pronto, eu li, pronto, já vou para a questão, eu já vou para a videoaula, enfim. Aí eu consigo fazer uma leitura assim, bem aproveitada. Mas aquele negócio de livro, vou pegar aqui um livro de direito constitucional, um livro de direito administrativo, para mim ler, comigo não funciona. Então, mas tem pessoas que funcionam, tem gente que só consegue estudar dessa forma. Então, assim, você tem que fazer uma autoavaliação de si. Como que é a forma que você estuda que é melhor para você? Então, dentro daquele formato, você vai ver as dinâmicas, as técnicas que vai te favorecer um aprendizado mais rápido. Então, eu já falei aqui de leitura de resumos, resolução de questões, e agora eu disse que eu não dou conta como é que eu falo? De fazer leitura. Aí o que eu faço? Eu assisto videoaulas, pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu sou assinante. Ano passado eu estava com uma assinatura só do preparatório do que eu estou estudando, né? Aí quando eu fui renovar em janeiro, aí eu renovei para assinatura ilimitada. Eu estou pagando a assinatura ilimitada para me ter acesso a tudo no Gran Cursos. Eu posso dizer a vocês que eu já fechei algumas disciplinas. A AFO eu já vi todas as videoaulas. Deixa eu ver, AFO... E outras matérias mais, né? Eu já deixei escapar um aqui, né? Mas eu já estou aí com umas 4 a 5 disciplinas que eu já consegui assistir todas as videoaulas. Já vi todas as videoaulas, já fiz os resumos. Tem 2 disciplinas que elas são muito extensas, muito, muito extensas. Então, essas aí, eu fiz uma jogada nelas, né? Eu fiz assim, são conteúdos que eu nunca estudei na minha vida. Então, eu fui só assistir, não anotei nada. Assisti até o final. Assim, para me ter aquela noção preliminar, né, do assunto. Agora eu estou voltando de novo, eu estou voltando lá para o início, eu estou reassistindo. Aí agora eu estou reassistindo e estou fazendo os resumos. Eu estou tentando montar os resumos no Word, para me ganhar tempo. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou baixando lá dos slides e botando no Word assim para ficar mais condensado, né? O meu resumo e prestando mais atenção na aula. Eu já não fico aqui na rede, né? Eu não assisto o vídeo na rede, eu já fico sentado aqui vendo fazendo essas anotações. Caramba, eu precisava lembrar. Deixa eu ver, vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Eu queria passar para vocês quem foi o meu orientador, quem é que eu sigo as dicas para estudo de concurso público. Eu posso dizer a vocês que essa dica desse cara já me favoreceu em um concurso que eu fiz
Há um ano e quase um ano e meio atrás eu tive uma boa colocação. Pessoal, peraí, eu tirei um print, peraí. Deixa eu ver. Eu tô tentando. Peraí, eu tô tentando lembrar aqui, porque esses dias não tem aquelas propagandas que a gente vê no YouTube que diz assim, olha, no final desse vídeo aqui vai aparecer não sei o que em azul, clique nele e faça sua inscrição. É de graça, né? É de graça. Esses dias eu fiz o contato e eu até assisti 2 videoaulas. Eu vou fazer assim, eu vou dar uma pausa aqui, vou tentar. Eu vou tentar abrir aqui, porque se eu encontrar, eu já passo para vocês aqui o nome, porque assim você pode somar o que eu falei para vocês aqui com o que ele fala também. Pessoal, foi a melhor dinâmica assim para quem trabalha, para quem tem pouco tempo, para quem tem suas limitações igual eu tenho um problema de vista, não dou conta de ficar o dia todo estudando, né? Não aguento ficar na tela ele tem a receita, assim, a receita ideal que eu confirmo, eu acredito, sabe? Eu acredito na eficácia dessas dicas. Então, só um minuto aqui. Pessoal, eu gastei alguns minutos aqui, estou de volta, né? Eu gastei alguns minutos, eu vou dizer o nome do cara que foi, assim, o meu orientador de estudos para concurso público. Ele é um nordestino, lá de Alagoas, chama-se Gerson Aragão. Você digita lá no YouTube, Gerson Aragão, método de aprovação. Assistam uns vídeos aula dele. Essas dicas que eu dei, a leitura de resumos, resolução de questões, assistir videoaulas e muito mais, muito mais. Eu peguei vídeos com ele e faz muito tempo, sabe? Eu lembro que eu comecei a ver as propagandas dele no Facebook. Ele é um cara aí que já passou em vários concursos públicos bons e ele dá dica. E assim, ele foca muito na população, assim, você que de repente é pobre, que vive uma situação difícil, mas que sonha com um concurso público, ou você que trabalha muito e tem pouco tempo. Então, ele te dá toda uma dinâmica que, assim, por isso que eu estou indicando ele, porque lá ele explica melhor, né? Aqui, por mais que eu fale, não vai ter tudo, né? Por exemplo, eu estou diante de um vídeo dele aqui no YouTube que se chama 3 técnicas práticas de memorização para concursos públicos. Por exemplo, foi com os vídeos dele que eu aprendi que essa coisa de você, de vez em quando, você não estuda um conteúdo hoje, eu estudei um tópico aqui, e aí pronto, estudei, resolvi essa questão, morreu, acabou. Não. Para vocês terem uma ideia, no meu Word aqui de direito administrativo, por exemplo, eu tenho um link da bateria de questões, por exemplo, do poderes da administração, eu tenho outro link, atos administrativos, eu tenho outro link, enfim, eu não lembro agora todos. Então, assim, eu vou fazendo um circuito, né? Então, durante a semana eu tenho, sei lá, 2 dias, 3 dias que eu estudo direito administrativo. Então, hoje eu vou resolver questões de poderes da administração. Aí eu vou lá, né? Aí eu resolvo as questões e depois eu vejo 2 videoaulas do conteúdo lá da frente, que eu ainda não vi, né? Só aí eu já gasto aí 1 hora e meia de estudo. Na outra vez, não, como aqui eu estudei poderes, então agora eu vou para atos administrativos. Eu baixo uma bateria, por exemplo, de 500 questões, 700 questões no que concursos, né? E ali eu vou respondendo, eu vou avançando. Por exemplo, aqui no AFA eu já estou na questão 110. Vamos dizer que eu pare aqui, né? De repente eu pare aqui na questão 110, então quando eu for mexer de novo, aí eu já vou dar 111 para frente. Aí eu já vou dar 111 até a questão 140, um exemplo aqui, né? Por que eu faço assim? Eu vou fazendo esse rodízio. Porque, de acordo com o Gerson Aragão, o meu cérebro, à medida que eu vou, de vez em quando eu vou tocando naquilo ali, né? De vez em quando eu estou vendo aquele conteúdo, de vez em quando eu estou revendo. Aí o meu cérebro ele vai entender assim, não, então se de vez em quando ele está vendo isso aí, então é importante. Aí esse conteúdo ele vai ficar tipo armazenado numa espécie de memória RAM. É tipo uma memória RAM aqui na cabeça, né?
E aí uma frase, pessoal, uma frase que ele sempre fala, ele diz assim, ó: quem passa em concurso público não é quem estuda muito, é quem lembra mais. Então você tem que ter uma dinâmica para que no dia da prova você consiga lembrar da maior quantidade de informações para você acertar na prova. Então ele falou assim, ó, tem pessoas que estudam muito mesmo, lê livros, apostila, estuda 8 horas, 10 horas por dia e não passa no concurso. E outro que estudou 3 horas por dia, 4 horas passa. Sabe por quê? Porque o que estudou 3, 4 horas por dia, ele teve uma estratégia, que são essas estratégias que ele passa. Então hoje, eu tento estudar por meio dessas estratégias. E eu acredito, pessoal, eu acredito na eficácia disso aí, porque, como eu lhes disse, né, há pouco tempo atrás eu tive uma boa colocação num concurso que foi concorrido, um concurso do CESP, enfim, então aquilo ali me animou muito, sabe? Muito, muito mesmo, porque eu fiquei assim, não, então eu estou no caminho certo, sabe? É só eu perseverar, eu vou continuar, eu vou conseguir. E então, de uma forma geral, agora o que é difícil, pessoal? O que é a minha dificuldade? Eu tenho muitos sabotadores no meu caminho. Ó, por exemplo, tem dias que eu não consigo estudar porque me dói a cabeça. Às vezes eu faço um plano de estudar 5 horas, às vezes eu só estudo 2 horas e meia porque minha cabeça dói, problema de vista. Não é todo dia, mas de vez em quando acontece, né? Por exemplo, os dias que eu estou mexendo muito com coisa de trabalho, eu estudo pouco. Quando eu estou na semana de planejamento, fazendo atividade, que é tudo em cima, eu vou até tentar, eu estou esquematizando, eu já estou com esse negócio aí da escola agora para fazer, né? Que me foi exigido agora, vou ter que fazer, né? Enfim. E vou fazer também, eu já vou começar a mexer meus planejamentos, assim, eu vou tentar, assim, todo dia tirar 2 horas. Por exemplo, eu vou trabalhar ainda até quarta, né? Aqui, porque parece-me que quinta-feira é feriado. Então, de quinta-feira para frente, eu vou criar uma rotina. Eu vou acordar cedo, fazer minha caminhada. Quando eu levantar, quando eu chegar da caminhada, tomar um café, aí eu vou agarrar primeiro nesses planejamentos lá, né? Vai começar a adiantar. Vou marcar no relógio, tipo de 8 às 10. De 8 às 10, eu vou mexer coisa da escola. Aí vou dar um tempo, né? Dar um tempo ali e tal. Sei lá, de 10h30 até meio-dia, que é a hora do meu almoço, 1h30 de estudo. Depois do almoço eu tenho coisas também, tem as aulas, né? Tem as aulas que eu tenho que estar ministrando. Não estou ministrando aula, não estou tirando dúvida de aluno, é à tarde estudando. Meu intervalo vai ser a novela, né? A novela ela é uns 40 minutos. Então eu estudo ali depois do almoço até umas 3 horas. Aí 3 horas, isso enquanto eu estiver, pessoal, isso enquanto eu estiver no home office, né? Eu estou aproveitando ao máximo esse home office, porque quando eu voltar para o presencial, lá pelo segundo semestre, aí já vai apertar. Mas a minha perspectiva é quando eu chegar no segundo semestre, nas aulas presenciais, eu já vou ter no mínimo aí 70% já de conclusão das disciplinas para esse concurso. Eu não vou estar naquele sufoco de tanta matéria para ver, tem muita matéria. Não, já passei por esse trem aí quase todo, né? Então eu só vou ficar agora revisando. É só resolvendo as bateriazinhas de questão, lendo resumo e tal, assim, aguardando o edital, né, desse concurso. Então assim, estudar à tarde e também um pouco à noite. Mas assim, primeiro, eu não consigo ficar muitas horas na frente do computador estudando por conta do meu problema de vista. Se eu forçar demais, minha cabeça dói. Até umas 5 horas de estudo distribuídas funciona. Assim, eu consigo fazer bem, né? Assim, enfim. Eu ia falar uma coisa aqui e esqueci. Segundo motivo, tem as questões do trabalho. Eu também preciso de um tempo para mim, né? Eu preciso descansar, eu preciso fazer minha atividade física. Tem dia que eu faço caminhada, tem dia que eu faço ritmos aqui dentro do meu quarto. E o que eu menos faço aqui é sair, né? Tá saindo. Primeiro que eu não tenho mais muitas amizades, eu não estou mais com esse ciclo de amizades, né? Então é evitado, para não ter problemas na minha vida. E estou tocando barco, mas é assim, eu tenho minha planilha, eu fiz uma planilhazinha de estudo. Por exemplo, o que eu mais coloco no meio da semana? Eu tenho colocado mais aulas das matérias pesadas, as matérias que tem muita coisa para me ver.
Então, numa tentativa de acelerar, então eu coloco mais essas matérias. Por exemplo, ética, umas matérias que eu sei que é poucas questões, que o conteúdo não é muito extenso, eu boto uma vez, uma, duas no máximo na semana, né? Mas aqui, por exemplo, português, todo dia eu boto português aqui para me estudar. Português, raciocínio lógico, matemática, que eu tenho muita dificuldade, eu tenho botado muito durante a semana para mim ir estudando. Todo dia eu consigo alcançar a meta? Não, igual eu falei, nem todo dia. Tem dia que eu consigo, tem dia que não, mas eu faço assim, eu não desisto, né? Eu vou caminhando aí, né? Até chegar lá. É a primeira vez que eu estou estudando para um concurso que ainda não tem nem previsão ainda de edital. Não tem. Então eu estou me preparando, eu quero sim, quando sair, eu tenho que estar preparado. É esse o meu projeto de vida. Preparado para realmente eu encarar isso aí e passar. E passar e mudar de vida, né? Sair disso aqui, sair dessa situação que eu estou vivendo aqui. Então, meus amigos, é isso aí, né? Então, só para finalizar, né? Eu contei a minha experiência para vocês e o que você vai fazer? Você vai fazer a sua autoanálise, faça a sua autoanálise, assista o vídeo do Gerson, né? Do Gerson aqui, e monte o seu roteiro. Ninguém melhor sabe da sua vida do que você, né? Então você que almeja aí, você vai fazer um esboço do seu tempo. Qual é o tempo que eu tenho livre que dá para estudar? Monta um cronograma do seu tempo que você tem disponível. Abdique de muita coisa, sabe? Não fique com lazer o tempo todo, sabe? Administre o tempo que você fique no seu celular, o tempo que você fica na rua, o tempo que você fica, sei lá, visitando amigos. Tenta ser bem criterioso, organize suas coisas assim para poder você ter tudo organizadinho ali, de modo que você tenha o seu tempo sagrado para você estudar. E vai firme, vai estudando. Eu acho complicado você estudar em véspera de edital. Eu acho que estudar em véspera de edital, só se for um concurso que você já tinha uma base. Um exemplo aqui. Eu não estou estudando para determinado concurso. Sai um concurso aí na área da educação. Eu não me preparei, mas eu quero ir lá tentar. É mais viável. Porque eu já sou formado na área, eu já tenho uma bagagem, né? Aí dá para tentar. Mas um concurso, pessoal, que você não tem base nenhuma, você não tem conhecimento profundo ali do que vai ser cobrado, de você entrar, sendo que você não fez uma preparação antes. Eu acho que um concurso bom hoje você tem que estudar pelo menos um ano. O ideal é no mínimo um ano de preparação para poder chegar na prova e você detonar a banca ali, né? Conseguir passar. Então faça. Mas isso aqui foi só como eu lhes disse, né? Ainda vai vir aí uma live depois, a gente vai conversar sobre isso, vocês poderão trazer mais dúvidas aí pra gente conversar e vamos correr atrás, né? O Estado ainda é o melhor patrão, falando em termos do salário, né? Enfim, hoje a minha queixa é trabalhar com mulheres, né? Elas têm essa capacidade assim de tirar, elas tiram a minha felicidade, a minha paz, né? Eu percebo que essas pessoas só têm contentamento. Hoje eu fiquei muito assim, quando eu estive naquela reunião que eu comentei para vocês, eu fiquei muito assim, por que eu dei respostas? Por que eu falei coisas ali? Eu digo, eu não vou demonstrar fraqueza aqui. A minha fraqueza é aqui em casa. Aqui em casa eu fico às vezes na pior. Eu fico ruim, eu fico triste, mas lá na frente dela não. Lá na frente, se precisar até bater de frente, eu bato de frente, eu dou respostas, eu questiono. Porque sabe por que eu faço isso? Porque o que elas buscam nisso é me ver no chão. Então, se elas me verem ali na hora da reunião, eu com a cara de choro, triste, me humilhando, aí eu dei o suprimento que elas querem, né? Então, eu pensei, foi isso. Eu digo, eu não vou dar suprimento para essas pilantras narcisistas aqui. Então, é isso aí. Muito obrigado aí por vocês terem me ouvido, tá bom? Fiquem todos em paz. Tá aí o relato. E brevemente eu volto aí, assim que eu puder, tá bom? Grande abraço aí a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau.